nada, não. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar sobre uma coisa bem legal que apareceu hoje nos noticiários, tirando tudo que está acontecendo, na situação que a gente está no país hoje, né? Espero que todo mundo esteja em casa, todo mundo esteja bem. Fica em casa. Fique em casa. Bom, o que saiu hoje, né? Saiu um decreto presidencial, o número 10.306, que ele basicamente, o que ele muda em relação ao resto, né? Agora a gente tem uma data, pelo menos, né? Essa é a grande mudança que, pelo menos, eu me enxergo lendo o decreto, analisando ele. O que dá para fazer é que, cara, tem pontualmente, textualmente, escrito pelo nosso... vou evitar adjetivos a ele, né? Porque tem vários negativos que a gente pode colocar. Mas ele coloca que a partir de 1º de janeiro de 2021, qualquer autarquia federal, que seja Ministério da Defesa, em Exército, Marinha e Aeronáutica, o pessoal do DENIT, com as obras de arte, e o pessoal de aviação civil, e vai ser obrigatório fazer licitações que exijam o BIM dentro dessas esferas de projetos. Tem algumas pegadinhas, algumas coisas que, lendo o decreto, você fica meio na dúvida do que os caras queriam dizer. A gente estava até falando com o Ivo aqui antes, né? Mas a primeira delas que eu vejo é esse pessoal do Ministério da Defesa, quem assina o decreto é o Palacios, o ministro da Defesa e o ministro da Infraestrutura. Esse pessoal tem 90 dias para definir o que são projetos para disseminação nacional. Para a estratégia de disseminação nacional. Acho que esse é o primeiro ponto bem importante de colocar do processo do decreto que foi lançado hoje. Né? E aí, sobre comentários sobre isso, espero estava tossindo antes de entrar, tá tudo bem com o senhor? Olha, não fala assim comigo não, cara. Eu tô com um problema aqui no áudio agora, e eu tô tentando dar um jeito nele. Uhum. Porque eu sou teimoso, né? Eu não sou que nem você. Pode falar que você não leu o decreto. Não, eu li. Pior que eu li, cara. Eu só não li ele inteiro. Eu tô tentando dar um jeito. É do fone aqui, mas tudo bem, vamos lá. Só para não ficar com áudio muito ruim depois também, né? Não, mas vamos lá, né? Por que isso é tão relevante, né? Algumas pessoas que a gente conversou falaram, nossa, mas fala isso, né? Porque antes estava muito solto. Antes, tipo, não... beleza, 2021. Mas o que de fato vai ter, né? Tem até um negócio engraçado que lá no final do decreto ele fala o seguinte, né? Quando couber, ambos posto nas normas técnicas pertinentes. Ele fala que os órgãos têm todo um processo para ser seguido, algumas definições para serem colocadas, mas o mais engraçado é que ele coloca, você tem que seguir isso. Aí quando tiver uma norma aí, aí vocês seguem o que a norma disser também, se for lá, assim quiser. Não tem nada obrigatório nas normas, nesse sentido, né? Eu acho que esse ponto especificamente, ele só traz realça para mim uma sensação que eu já tinha em relação à estratégia, que é a ideia, o sentimento colocado ali é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo o pessoal vai falar, não, quase colocar ali, como o Ivo fez lá no final dele, eu quero uma linha, eu quero o PIN. Obviamente, estou brincando com isso, né? Não foi isso que ele fez, mas acho que tem uma certa ambiguidade nas coisas que estão pedindo, né? A gente, quando o Ivo precisa acertar a discussão, a gente faz a discussão certa sobre isso, né? Deixa eu travar aqui. Bom, mas vamos lá, vai. A gente está tentando fazer... A gente fez uma vez só esse ao vivo, né? Então, estou tentando aqui... deu problema. Tá dando eco, né? Deu ruim no áudio aqui no computador. Não tá fácil. Você tá me ouvindo por onde?
está me ouvindo pelo Instagram, não, né? Pelo Instagram. Hangouts. Vou voltar já. Pelo Instagram, tá me ouvindo também? Então tá bom, então vamos lá. Tô com o áudio aberto. Ah, sim, tô. Obrigado, Tifânia. Tá dando eco, sabe por quê? É o seguinte, o YouTube aqui, a transmissão não tá dando muito certo. Então, tá vindo o áudio do Thiago junto com o microfone, aí tá dando esse eco pelo YouTube, tá, gente? Desculpa. Bom, no Instagram é isso? Não, tá tudo certo ainda, tá? Vamos pelo Instagram, cara. Deixa eu vou parar aqui a live de lado. A gente precisa... Agora tá ok, pessoal? Melhorou aí? Vamos lá, mais fácil, vai. Bom, seguinte, vamos pelo Instagram mesmo, e aí depois a gente coloca esse Instagram no YouTube de alguma forma, tá? Bom, vamos lá, vamos começar de vez então isso aqui, né? Depois de muito tentado, né? Depois de muito tentado esse decreto, né? De muito chorado esse decreto, saiu. E assim, mas saiu com qual? Saiu de que forma? Né? Eu não sei se vocês já estavam por dentro do que era, né? Lembra daquele plano Brasil lá? Alguém lembra né? O planejamento, como é que era lá? O BIM-BR, como é que era lá? O BIM-BR? O plano BIM, não é plano, como é que era, Thiago? Do que? Aquele plano lá do governo que você pega o PDF no Instagram. Da estratégia BIM-BR, né? Que era aquele PDF que foi lançado em 2018. Isso, estratégia BIM-BR, exato. Nessa estratégia BIM-BR, qual que é a diferença desse decreto, ou qual que é a relação entre eles? Bom, basicamente, o que muda daquele lá, lendo o decreto hoje, né? O que muda do que foi planejado lá atrás para essa é basicamente a estratégia que foi definida pelo governo naquela época. Continua valendo para o Ministério da Defesa, portos, aeroportos e DENIT, estradas, né? Basicamente obras de arte, é o que falamos no decreto, né? Mas o que tem de importante ali é a maldita data, tem expressamente definido 1º de janeiro de cada ano. Tem uma coisa que não tem na estratégia, pelo menos eu não me recordo, e que estava meio na dúvida sobre o que poderia ser, é a questão dos recursos federais. Por quê? Se você vai construir alguma coisa no país com recurso federal, tem uma parte do decreto de hoje que fala que o cara tem que exigir que, se isso for um projeto de relevância média para o projeto de disseminação do BIM no Brasil, ele pode fazer esse tipo de exigência, que a exigência do BIM para esse processo, né? Então, o que eu vejo de diferente em relação ao que tinha hoje é a inclusão desse artigo fazendo esse tipo de estimulação, né? Então, se você vai fazer um projeto na sua cidade, no seu estado, com recurso federal, se for um projeto relevante, ele pode sim entrar para fazer esse tipo de exigência, né? Bom, vamos dar uma passada que eu acho que é também interessante entender o que é cada coisa, né? Bom, foi formado um grupo, né? E esse grupo desenvolveu essa estratégia BIM-BR, certo? Uhum. Depois dessa estratégia, teve um decreto do Temer. Eu não lembro o número do decreto agora. 9 alguma coisa lá. Não lembro qual era o número desse decreto. Não vou lembrar, 9.000 alguma coisa, mas ele definia o quê? Ele definia a implantação da estratégia, vamos dizer assim. Temos uma estratégia, né? Exato. E aí, depois disso, teve um outro decreto substituindo o decreto anterior, porque, na verdade, o decreto anterior tinha sido cancelado. Né? Então, parece que teve no início essa história ficou... Qual que é o ponto, né? Quando a configuração do Ministério do Temer era uma. Quando o Bolsonaro entrou, a configuração do Ministério mudou radicalmente. Então, o MDIC foi absorvido pelo Ministério da Economia. Então, o que foi necessário ser feito em termos das burocracias brasilianas, né?
foi necessário revogar o decreto que existia e recriar o decreto que instituía o comitê gestor do BIM no Brasil com os ministérios corretos, com as pessoas corretas, com os cargos corretos. Então foi... A história que eu vi não é bem essa. A história que eu vi não é bem essa, Thiago. Vamos jogar aqui, na mesa, a realidade. Algumas pessoas de dentro lá falavam, né? Eu não vou falar o nome, não posso falar o nome. Por favor, se você está aqui ao vivo, não se manifeste para não levar a culpa. Mas o que eu vi é o seguinte, existiam grupos que estavam há quase um século já no governo, e quando o Bolsonaro entrou com essa história de querer revolucionar o planeta Terra, o que ele fez? Teve o tal do revogaço, o famoso revogaço. E aí o revogaço entrou tudo, né? E aí entrou o decreto do Temer, entrou na roda também. Então o decreto caiu. Né? O decreto caiu. E aí quando o decreto caiu, falou, bom, é o seguinte, nós vamos tirar tudo e os grupos que forem importantes vão levantar a bandeirinha, vão se manifestar, e aí a gente monta de novo. Né? Junto nisso, teve a história da MDIC. Né? Acho que é importante falar isso também, né? Então teve a história do MDIC, que é quem estava tocando, né? Quem estava tocando toda essa parte governamental do BIM, quem que era? É o MDIC. Estava tocando, estava super bem, né? A gente teve evento aqui em São Paulo, teve um monte de coisa aí, e estava rodando bem. Aí o MDIC, o que aconteceu com o MDIC? Foi absorvido pelo Ministério da Economia. Foi mais ou menos, né? Na verdade, ele praticamente deixou de existir, não deixou? Cara... Você pega o que é o Ministério da Economia hoje, com as conversas que eu tive no Wilton, que teve lá dentro, o nome dentro, MDIC existe hoje. Virou um guarda-chuvão, né? Um negócio que absorveu tudo, né? Então, e aí ele estava com alguns outros problemas ali para cuidar no meio do caminho. Né? Bom, e aí quem estava cuidando de tudo isso daí era o MDIC. E aí quando o MDIC meio que foi desmontado, né? Na verdade ele foi absorvido e espalhado, eu não sei, estou dando a minha visão de fora, tá? Parece que o BIM ficou um órfão lá no governo. E aí, na retomada, teve um outro decreto agora, foi em novembro, não foi em novembro o decreto do Bolsonaro, novo? Que teve a recriação do comitê gestor, né? Exato. Então, assim, o primeiro decreto, olha, tem que tomar muito cuidado. Tem gente que fala por aí, e falou muito por aí, que, olha, o BIM, na estratégia BIM, fala que 2021 vai ser obrigatório o BIM no governo. Né, que daquela estratégia... Primeira coisa, só hoje que a gente ficou sabendo qual que era a data da obrigatoriedade. Né? Só hoje que oficializou isso. Tá? Até então era só um planejamento, era só uma estratégia. E o decreto que saiu anteriormente, tanto um quanto o outro, era só de formação do grupo que ia tocar essa história. Não é isso? Então não teve até hoje nenhum decreto relacionando ou obrigando o BIM em nada. Em nada. E até as regras, né? Não tinha Tinha na estratégia alguma coisa a ser definida, tal, mas não tinha, assim, para fins dispostos nesse decreto, considerem-se que ampliação, área de ampliação, área bruta, área total de construção, definindo como o BIM vai ser feito, ciclos de construção, o que engloba cada coisa. Isso realmente estava meio jogado, né? Era, de certa forma, especulativo, né? Então, quando o que eles foi lançado hoje é muito mais uma definição, olha, a regra do jogo é essa, né? E tem um ponto muito importante da regra do jogo, que é que a gente estava conversando antes, né? Que fala textualmente das questões, tipo, olha, você, formato aberto, você tem que entregar o projetista tem que entregar o modelo com documentação, com os usos específicos que o governo quer fazer. Basicamente, checagem de interferência, extração de quantitativo e documentação a partir do modelo. Num primeiro momento, é isso que eles querem fazer, né? Não, peraí. Daqui a pouco a gente vai explicar não, mas nós vamos entender melhor o que é esse decreto aí. Mas antes disso, não querendo cortar o seu barato, mas eu sei que, né, a gente fica animado com isso aí. Sem militância. O Temaki tá bem aí, não? O Temaki tá tudo bem com o Temaki? Tá tudo bem com o Temaki aí, não? Tá aqui, o Shimeji tá ali. Shimeji. Gente, olha o nome que ele dá pro cachorro, Shimeji.
É... então a história... Não tem, Stê, não tem. Hã? Não, a Stê fez uma pergunta ali, estava começando com ela. A Stefania perguntou, pois é, não tem nada específico sobre os entregáveis, né? Tem sim. Não tem? Tem sim. Não, Tem. Não, mas tipo, peraí, fala deixa eu só terminar a basicamente história. que você tem que entregar Não, peraí, a informação calma. compatível com a informação que o governo quer, que ele vai exigir, né? Não, mas Para aqueles peraí, usos vamos específicos. entrar no decreto daqui a pouco. Peraí. Eu sei, calma aí, deixa eu só terminar a história. Bom, aí teve o decreto de formação do grupo, etc. E aí esse assunto estava morto. Você estava sabendo de alguma outra informação do que estava rolando de discussão? Bom, para mim estava morto, Pelo mas contato com o fora Milton, eu estava do sabendo de algumas fora da coisas, né? turma. Mas. Então, bom, aí decreto 10.306. Não foi hoje, tá? Esse decreto é de 2 de abril, tá bom? Então, ó, é de ontem esse decreto, aí tá aqui no Diário Oficial da União do dia de hoje, né? Bom, no dia 2 de abril, então, tá lá, ó, estabelece a utilização do Building Information Modeling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades de administração pública federal no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, Estratégia BIM-BR, instituída pelo Decreto 9.983, de 22 de agosto de 2019, que aquele lá é agosto, tá vendo? Não era novembro, não. Tá? Bom, é isso. Então, finalmente temos uma data. Né? Temos uma data que lá na leitura, aquilo que estava na estratégia está praticamente aqui. Né? Na verdade, o decreto está muito assim, olha, a estratégia estava ali, e agora o decreto ele oficializa que a estratégia ela vai ser aplicada. Ela deixou de ser uma estratégia, só um plano, para ser algo realmente que deve ser aplicado a partir de agora, e manteve as datas, que é 21, 24, 28. Mas assim, ó, eu acho que tem que ter. O guia é muito importante, ter uma direção, um norte é bastante importante para a construção. Não acho que tem que entrar no nível de detalhe falando que a bunda do mosquito é XPTO, por exemplo, é LODI, esse tipo de coisa. Eu acho que, cara, cada órgão, cada um vai acabar especificando o que acha que é melhor. Tem um ponto que eu acho que eu quero ver como as empresas e as autarquias federais, os órgãos federais vão acabar lidando com isso. Tem uma parte do decreto que ele fala que, olha, se você, não textualmente dessa forma que eu vou falar, porque eles têm um português ali mais refinado, com os caput da vida, para cima e para baixo e tal, mas Mas se não é português o refinado, que eu isso entendo é escrita técnica, Thiago. o que eles falam lá é o seguinte, eles falam que o, quem vai entregar o projeto vai ter que fornecer também o treinamento e o conhecimento para que o governo consiga operar aquilo que ele está recebendo. Tem uma parte ali do decreto que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre uma questão de como eu acho meio importante pensar dessa forma, pensar em quem vai receber, que, cara, como que você vai treinar todo mundo de uma vez? Mas é interessante, né? Como que coloca na responsabilidade do projetista. O projetista, o que ele vai fazer? Ele vai, vai considerar isso dentro das horas de trabalho, vai considerar algum tempo dentro do trabalho dele para tipo, treinar o governo naquilo que ele vai receber. Esse treinamento, essa capacitação, ela vai ser feita em cima do quê? Em cima de processo, em cima de software, em cima do material que ele vai receber. Então, mesmo que seja um guia, um decreto que estabeleça as regras, faça os guias certinhos, né? E que por sinal, porque a gente está vivendo agora, é muito bom para o setor de construção civil. Cara, a gente está vivendo, eu estou numa empresa hoje que a gente está numa situação bem delicada e imagina as outras empresas como não estão, né? Pelo processo que a gente está vivendo de coronavírus, a gente não tem certeza para o futuro, período praticamente de guerra, um período de guerra que a gente está vivendo. Mas colocar algo que, olha, a partir de 2021 vai ser assim, tal, 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 um passo muito importante, né, para fazer o processo rodar, mas tem essas pegadinhas no meio do caminho, né?
Então, vamos passo a passo aqui, porque tem um item que são as regras gerais, que eu queria pegar item por item e botar na mesa. Porque eu sei que assim, tem muitos colegas aqui ó, que estão comentando, né? Tem Stefânia, tem o Alan, tem o Gus, né? E muitos deles participaram desse processo. E assim, primeiro, é importantíssimo. Esse decreto ele é ótimo para o BIM do Brasil, ele é ótimo, porque, inclusive, por uma questão de hierarquia territorial, vai. O Chile está lá já, o Chile, Peru, todo mundo soltando as datas e estava o Brasil lá tentando ver o que ia acontecer. Né? Beleza, bom, vamos lá. Com relação ao que você falou, eu queria trazer, primeira coisa, o decreto ele botou a corda no pescoço em pouquíssimas empresas, em pouquíssimos órgãos. Ele botou a corda no pescoço no Ministério da Defesa, no sentido do Exército Brasileiro, Marinha e Força Aérea, beleza. Exército a gente já sabe que já está rodado aí na história. A Marinha e a Força Aérea Brasileira eu já não tenho tanto contato, eu não sei como é que tá, eu nunca conversei com nenhum deles, nenhum evento, etc. Então eu não sei como é que tá isso. Bom, mas beleza, eles estão amparados ali, pelo menos com o parceiro deles, que é o Exército, e manda bala, né? E aí botou a corda no pescoço em só mais um. Então, quer dizer, só botou a corda no pescoço no Ministério da Defesa e no Ministério da Infraestrutura, né? No âmbito da Secretaria Nacional de Aviação Civil, que antes é a mesma coisa que era a ANAC, não é outra, né? E Cara, no DENIT. Eu confesso que eu fiquei perdido de tanta coisa que mudou lá, aquelas definições que a gente tinha de anos, acabou mudando, né? Mas basicamente é aeroporto regional, né? Então, é aeroporto. Então, na aviação, ele deixa claro que na aviação civil é para investimentos em aeroportos regionais, e no DENIT é de obras de arte especiais, só que é o programa do ProArt deles mesmo. Tá? Então, assim, de verdade, por mais. Eu acho que o decreto é super importante. É super importante. Só que eu esperava, pelo movimento que eu vi dos órgãos, das outras empresas, né, dos outros órgãos, até do governo federal mesmo, eu esperava que ia entrar aqui mais gente nessa história. E não os que já estão garantidos. Porque esses daqui já estão garantidos. Eles já estão trabalhando em BIM. Eles já estão contratando em BIM faz um tempo. Até onde eu sei, posso estar errado. Né? Então, assim, eu gostaria de ter visto aqui mais. Né? E ele deixa lá, ele tem depois lá, parágrafo único, os órgãos e as entidades da administração pública federal não referidos poderão adotar as ações de implementação BIM nos termos dispostos desse decreto, independentemente da finalidade do uso BIM, prevista ou não no decreto em qualquer das fases. Então, assim, ele está falando o seguinte, olha, as outras que quiserem entrar, vem aí na roda que nós estamos juntos. Pelo menos eu entendi aqui, entendi dessa forma. Então, assim, é um decreto, de certa forma, confortável. Né? Ele não está forçando os outros órgãos, não está forçando os outros contratos, não está forçando as privatizações, que eu acho que seria um ponto importantíssimo, focar que as privatizações, todas as obras, etc., das privatizações que forem feitas, também colocar, como a gente colocou, por exemplo, vou falar pelo metrô, né? Quando foi feita a concessão da linha 5, foi colocado no contrato da concessão que todas as obras futuras têm que ser em BIM. Por isso que a reforma da Estação Santo Amaro, que é a conexão da CPTM com o metrô, está sendo feita todo em BIM o projeto. Porque nós colocamos Mas ele isso no fala mais contrato para de frente. concessão. Ele fala mais para frente que se você vai subcontratar, se você é um órgão que vai contratar... Subcontratar não é concessão nem privatização. Não, tudo bem, vamos lá. O termo que eu usei foi errado. Tem um ponto específico que, se a contratação não for direta pelo governo federal, direta e indiretamente, dentro do que é considerado o projetos de grande relevância, e mais futuramente, média e grande relevância para a estratégia de disseminação, o BIM seria exigido. Certo. Mas em qual ponto que está isso, você lembra, não? Oi? Me lembraram muito bem aqui, a Daniele falou muito bem. A ANAC é o órgão regulador, e aí é o SAC, que é a secretaria. Muito bem, a de aviação civil. Obrigado. Bom, mas que parte que ele está falando isso? Ele está falando só dos subcontratados, quando você contrata em BIM, ele está falando dos subcontratados. É uma parte mais para frente, né? Que ele fala especificamente disso, né? Das contratações diretas e indiretas desse tipo de exigência, né? O Gus está falando, se colocar tudo junto, se cai o decreto, vai tudo.
mas dificilmente vai ter decreto para os outros. Não vai ter decreto para os outros órgãos, não vai ter um decreto novo, provavelmente. Então, se você entrar, se entra todo mundo, ou cai todo mundo. É importante lembrar que isso não é para a esfera federal, né? Essa é só a esfera federal, né? Só a esfera federal. Os estados e municípios entra naquilo que eu falei, de se for utilizar a verba do governo federal e for um projeto de relevância, aí sim poderia ser exigido, entendeu? Bom, aí é o seguinte, vamos continuando aqui. Aí depois ele faz as definições, né, de ampliação, né, ele deixa declarado aqui o que é cada item do que ele vai citar mais para frente, e aí já vai direto para as fases de implementação. Aí começa, né? Primeira fase. Então, lembra das fases lá na estratégia BIM-BR? Tinha a fase 1, fase 2, fase 3? É isso aí. Né? Não mudou nada. Colocou lá, era 2021. Eu estava achando de coração que não ia ser de 2021, porque esse negócio estava demorando tanto para sair, que eu falei, eles não vão lançar alguma coisa para 8 meses depois, já, 8 não, né? 9, 10 meses depois, já sair cobrando. E lançaram. 1º de janeiro fogo no parquinho, né, cara? Então... Mas nem é tão fogo no parquinho assim, cara. Nem é tão fogo no parquinho, porque, cara, isso tá desde 2017, 2018, o pessoal falando, 2021, 2021, 2021. Se o pessoal só se moveu agora, porra, pelo amor de Deus, né? Então, mas aí bom, agora 1º de janeiro de 2021 de empresas que já estavam fazendo. Então é confortável botar essa data, né? Não é eu não vejo que vai ter que ter uma correria por parte dos órgãos públicos para se adaptar a esse decreto. Não, perto certo? Bom, não sei, né? Vai saber o que passa no governo, né? Bom, vamos lá. Por exemplo, o que ele está falando? Elaboração dos modelos de arquitetura e engenharia referentes às disciplinas. Então vai entrar aí estrutura, hidráulica, aí tem a parte de ventilação, ar-condicionado e aquecimento, instalações elétricas. Certo? E mais arquitetura, né? Então aqui ele está listando só as engenharias, mais a arquitetura que ele cita lá em cima. E tá tudo bem com o Temaki aí, não? Aí, tá batendo na porta ali. Aí ele tá falando lá grande relevância, que eu vi lá, que teve em alguns grupos de WhatsApp lá de BIM, o pessoal já colocou esse grande relevância como um problema, né? Como um ponto aí a ser discutido. Né? Bom, beleza, gente. Isso aqui é o que já estava lá no planejamento, já estava na estratégia BIM-BR. Esse de grande relevância também já tinha sido falado em diversos eventos que eles iam focar nesse negócio de grande relevância. Né? E como o Thiago, na conversa que nós tivemos lá no começo, lembrou muito bem, grande relevância, depois ele coloca lá que as empresas têm que determinar o que é grande relevância, não é isso? É isso aí. Tem 90 dias. Então, em 90 dias vai ser interessante observar o que o governo vai considerar que é de grande relevância para a estratégia de disseminação BIM, né? Porque você pega, por exemplo, no Reino Unido, cara, tem um ícone, que é o Crossrail, né? Aqui, o que vai ser dentro do que a gente tem de projetos dentro do DENIT, dentro de aeroporto regional, dentro do Ministério da Defesa, o que vai ser projeto de grande relevância para a estratégia, né? Então, mas olha, eu estou olhando aqui o artigo 10, Thiago, e ele está falando que, assim, ó, no prazo de 90 dias, contando da data da entrada do vigor desse decreto, os titulares dos órgãos das entidades, ao que se refere ao artigo 2, né? Então, só para voltando, o artigo 2 deixa eu voltar aqui, só para não falar besteira. O artigo 2 é que fala quais são as empresas, quais são os órgãos vinculados, né? Que é isso que você leu lá. Ministério da Defesa, Aviação Civil e DENIT. Isso. Aí fala, no âmbito das suas competências, né, de cada órgão, ato vai ter que publicar em 90 dias o ato com a definição dos empreendimentos, dos seus empreendimentos, né? Dos programas e das iniciativas de média e grande relevância. Mas aí ele está falando das iniciativas para que seja aplicado, para que seja contratado o BIM. Então, das iniciativas suas, né? O que eu, DENIT, vou ter que fazer, etc. Então, vou ter que ir 90 dias para desenvolver, para publicar o plano para isso, o plano ou as ações para isso, né? A não ser que ele fala a definição dos empreendimentos, mas ele não deixa claro que vai ter que definir o que é grande relevância. O que ele vai deixar claro é o seguinte, quais são os empreendimentos que vão entrar no plano 2021. Né? Só que aí, por exemplo, os outros órgãos que forem entrar, também fazem o que eles quiserem, né? Então, mas esse grande relevância, eu entendo, eu como escritor de licitação, eu entendo que às vezes você tem que usar
tem que usar alguns termos para abranger um pouco mais, ou para deixar um pouco mais em aberto mesmo. Não tem muita saída para isso. Muito bem. E aí depois, peraí, deixa eu voltando aqui. Muito bem. Então ele coloca também a detecção de interferências físicas, isso eu achei muito estranho. Mas vamos lá. Nos termos do disposto do artigo, se alguém que está aqui ao vivo foi escrever isso aqui, me perdoa, tá? Nos termos do disposto do artigo... Não dá nome, cara. E abrangerá no mínimo a elaboração dos modelos, beleza, desenvolver os projetos. Para de falar o nome do Gus. Beleza, os modelos de projeto estão lá. Detecção de interferência física e funcional entre as diversas disciplinas e revisão dos modelos em extração de quantitativo, geração de documentação gráfica extraída dos modelos a que se refere este inciso. Beleza. É o primeiro passinho do BIM ali. E já determinou os usos mínimos. O que eu estou entendendo aqui são os mínimos. Né? Então, usos mínimos, que é autoração de modelo, clash... Aí que eu queria entrar numa questão, gente. Desculpa. Compatibilização é uma coisa, detecção de interferência é outra. Eu colocaria aqui um item de compatibilização de projetos, porque aqui eu posso fazer só uma análise de interferência física e não fazer compatibilização, dane-se a compatibilização. Né? Então, toda vez, quando eu falo de BIM, o pessoal confunde detecção de interferência física e funcional, que no caso seria o soft clash, né? Então, confundir isso com compatibilização, não é. Isso está dentro de compatibilização. Então, eu teria tratado de uma maneira melhor, dizendo que meu primeiro ponto é diminuir erro. Porque assim, a gente aprende, né, Thiago, lá no beabá do BIM, a gente aprende que uso BIM é aplicado ao objetivo. Você tem um objetivo, e aí você pega aquele objetivo e fala quais são os usos BIMs aplicados a atingir aquele objetivo. Não tem objetivo aqui. Beleza, as empresas vão publicar seus objetivos. Se você tem o objetivo de diminuir erro de obra, você tem que fazer compatibilização. E lá dentro da compatibilização, você faz clash, soft clash, hard clash, faz verificação de regras, faz o que você quiser lá dentro da compatibilização para isso. Né? Então, fica aí uma crítica se alguém participou da escrita disso aqui, mas... Né? Na verdade, mas tá colocando por uso, né? Não deixa claro o objetivo, mas no final das contas, o objetivo e uso você vai ter que atender um modelo. Isso eu acho que... É igual você fez lá na licitação do metrô, cara. É a melhor forma. Não vem com essa de, eu quero um modelo de LOD não sei quanto. Eu quero tal... Não, LOD não. Não, vamos parar de falar LOD. Me atende com esse uso. Porque, não, eu quero fazer detecção de interferência. Mas que eu tenho certeza, cara. Você deve ter recebido isso no metrô. Mas qual LOD que eu vou usar? Cara, você tem que me entregar o produto com a qualidade que eu preciso para fazer aquele determinado uso. Não, lá no nosso último contrato você vai usar o nível de informação que você vai ter que usar, vai ter que ser correspondente àquilo. Não, e assim, eu coloquei isso lá no último contrato, mas eu coloquei assim, objetivo, usos mínimos para atingir o objetivo. Se você quiser botar outro uso, beleza, bem-vindo. Mas, minimamente eu quero isso aqui. E isso aqui, você vai seguir isso aqui para chegar nisso aqui, para atingir aquilo ali. Porque eu não justifico, gente, vamos lá. O BIM, isso aí eu sempre falo nas minhas aulas, ninguém faz BIM porque é legal, porque não é legal, gente. Dá trabalho. Nem fala. É difícil pra caramba. Então, se você não fizer com uma aplicação direta, olha, minha aplicação vai ser o quê? Melhorar alguma coisa. Ou fazer alguma coisa para o bem da humanidade, sei lá, né? Diminuir a fome do mundo. Tá bom, quais usos BIM que você vai aplicar para isso? Né? Então, assim, estou colocando, não vou fazer uma crítica ao decreto, não estou fazendo uma crítica ao decreto em si, mas eu estou querendo colocar, assim, quando vocês forem escrever os contratos de vocês, seria muito bom que deixasse claro os objetivos para os usos, porque o uso, sem saber para que ele deve ser aplicado, para mim é um problemaço. Eu aplico o uso e eu faço o que com esse uso? Aonde que eu quero chegar com esse uso? Eu quero chegar já teve muito caso, cara. Na época que eu estava do outro lado do balcão, né, fazendo a parte de consultoria, o que a gente via que o cara recebia o modelo, e aí você ficava lá enchendo o saco do cara, e ele, em meio ao processo do dia a dia dele. E o cara tá tocando o projeto, só ia abrir o modelo depois de, sei lá, 3 meses. Aí todos os problemas que já tinham sido apontados, tal, o cara, puta, a água passou e ninguém viu, entendeu? Então,
A gente tem no mundo VUCA de hoje, né, de volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, né? Cara, é surreal você, tipo, eu acho que quem lê o decreto, primeira coisa, não é um negócio simples, e essa é a minha maior crítica hoje, que é quase impossível você fazer um scale-up de BIM. É quase impossível, cara. O negócio não é simples, o negócio não é fácil, o pessoal complica demais. Quase que tem uma casta que a casta quer dificultar para vender facilidade depois. É muita sopa de letrinha, então eu acho que tem que simplificar, né? Tem que, de alguma maneira, tornar o processo mais fácil para todo mundo, não só para meia dúzia do pessoal que está na BNT para ler isso aqui e vai entender o que faz. Mas se você tem um dono de empresa que atende a área projetos públicos e o cara lê esse decreto e não consegue compreender o que ele vai ter que entregar, aí a gente tem um problema. Sim, sim, sim. O Gus está perguntando aqui se esse decreto vai ter algum efeito na licitação do metrô. Não, a licitação está feita, está lançada. Né? Até porque... Eu sei por que ele está perguntando isso. Não, a licitação está feita por conta da era Coronga aí. Foi adiado em um mês ainda o recebimento de propostas. Parece que tem muita gente que estava torcendo para isso, deram um jeito, né, para isso. Bom, aí seguindo, né? Então assim, o que a Stefania falou, que tá muito, muito bem lembrado, né? A geração de documentação gráfica extraída dos modelos a que se refere este... Gente, por favor, vamos lá. Isso é foda, velho. Esse pedaço aí é foda. Gente, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu sei que, vou te falar de experiência que eu já tive em contratos nossos, tá? Às vezes você tem ótimos projetistas naquele assunto. Não, o cara é maravilhoso, a empresa é incrível. E o cara, ele sabe que ele é incrível, ele vai falar, eu não vou fazer modelo. Isso aí é coisa de moleque, isso aí não serve para nada. Né? Eu não preciso disso. Sou bom. Né? É a mesma coisa que eu pedi pro Niemeyer, se ele tivesse vivo hoje, fazer um projeto no Revit. Né? Ele não vai fazer, e eu vou falar, tá bom. Não vou falar nada, eu vou falar, beleza. Bom, então e aí o que está acontecendo? As empresas elas estão contratando alguns projetistas e eles contratam alguém para modelar. Então o projetista vai lá, faz lá o CAD, né, o DWG ou o DGN, até, o que vocês quiserem aí. E aí ele trata lá, fica bonitinho. Aí passa pro rapaz, né, passa pro sobrinho. Aí o sobrinho vai lá e modela. Gente, isso dá problema. Isso não é uma questão só de entregar um modelo. Isso é uma questão de definição de projeto. Então, quando ele coloca aqui que a geração de documentação gráfica tem que ser extraída dos modelos, se bem que assim, vou ser bem sincero, tá lá. Se a gente for crica, né? Vamos ser crica. A geração de documentação gráfica extraída dos modelos. Por quê? Tem as que não são extraídas. Então, assim, esse item ele não deixa que elas têm que ser extraídas, porque também tem documentação que não necessariamente precisa ser extraída. Vai depender muito de qual tipo de documentação que você está publicando. Mas, vamos lá. Dá problema, tá, gente? Dá muito problema essa questão de você pedir um modelo. Não, você pedir um modelo não. Você desenvolveu um projeto, tá lindo, né? Tá lindo. Porque a gente sabe que muitos projetos saindo do modelo, né, Thiago? Fica bonito, né? Fica, mas não fica. De novo, é uma coisa que eu falo desde a época quando eu trabalhava na Flala e Gasperini, lá em 2012, 2011. Fala, gente, quando a gente for expor na Bienal, nós vamos fazer um outro desenho, vai ficar mais bonito. Agora ele tem que estar certo, ele não tem que estar bonito. Né? Então, façam os modelos, desenvolvam os modelos e extraiam os desenhos de lá, porque senão vai virar uma loucura. Tá? Ô Fábio, você falou que no Qatar era assim, o que era assim? Me conta, só pra gente... Manda aí mensagem que eu replico aqui pra galera. Se bem que o pessoal tá todo lendo aí também, né? Eu acho que tem um... Você já pegou algum projeto assim, Thiago, que foi feito a modelar, ou foi feito projeto em 2D e o pessoal mandou para modelo depois? Puta, lá em 10 anos atrás era o que mais tinha. E deu certo? Certo, certíssimo. E aqui tem um ponto, cara, não, mas deu certo? Foi sucesso ou não? Não, porque você tá sempre correndo atrás do próprio rabo.
né? Você fica... Enquanto você está modelando, o cara não parou de fazer o projeto 2D. Então, o que você termina de modelar, o projeto 2D já mudou. E aí, como você consegue fazer o processo? Deixa eu mostrar meu bonequinho que tá aqui no meu computador, ó. Dá pra ver, peraí. Dá pra ver aqui, ó? Sim, tá na minha mesa, gente, desculpa. É que eu gosto de Lego, mas podia ser outra coisa ali, né? Mas vai ficar CAD mesmo. AutoCAD. Bom, beleza. Vamos seguir aqui o rumo, senão a gente vai ficar aqui... Daqui a pouco eu vou abrir cerveja. Mas sabe que sobre esse ponto da documentação é algo que também é... Porque mesmo dentro da BNT você tem uma série de normas lá que falam sobre documentação técnica, né? E nenhuma delas, até onde eu sei, eu acho que em algum momento da história teve alguma discussão dessa na UC 134, sei lá, uns 4 anos atrás. Eu acho que até você deve ter puxado algo nesse sentido. Puta, já tem uma porrada de coisa da BNT, mas a BNT também não... Tipo, ninguém parava pra pensar que, cara, quando você fala para gerar documentação gráfica, é um tipo de pensamento que ninguém tá imaginando o que pode ser feito além do que a gente fez até hoje. Cara, da prancheta para o CAD foi uma digitalização de prancheta. Do CAD para o BIM, o que o pessoal está fazendo? É basicamente, cara, pegar o pensamento de CAD e jogar dentro do BIM. Eu quero fazer o modelo, eu quero fazer os recortes, fazer as pranchas, e se bobear, os caras vão fazer licitação olhando esse negócio aqui e ainda vão pagar por prancha de projeto, vai vendo. Mas, Thiago, quanto tempo levou para você tirar essa ideia, para você abrir mão de um processo que era tradicional? Leva alguns anos, né? Se ser bem sincero, para mim levou, sem brincadeira, uns 4, 5 anos no mínimo, para conseguir abrir a minha cabeça para uma outra, tirar o que estava aqui, né? Então, assim, eu não recrimino essas pessoas, eu acho que é natural. É natural você pensar no processo que você está desenvolvendo e querer aplicar ele, né? Eu acho que é natural, aí precisa ter alguém para lembrar. O problema é a resistência a isso. Mas eu acho que é natural até hoje. Eu estava fazendo hoje uma reunião sobre um projeto do meu núcleo lá no metrô, e a gente está falando exatamente isso. Eu falei, gente, vocês estão com a cabeça aplicação antiga. Você mudar a cabeça, né? Sei que isso aí está batido, mas... Né? Mas por isso que eu comentei da questão do simples, viu, Ivo? Porque simples? Se você não mostra... Se as pessoas não compreendem o benefício que ela vai ter, se você tem que demonstrar o benefício, você tem que passar por 10 passos. E esses 10 passos, dentro da curva que vai ser feita, né, de aprendizado, as pessoas, primeiro, elas não vão compreender, e segundo, elas vão achar que o processo é difícil, não é para elas. Eu passo por isso na empresa direto, cara. Às vezes você está com um pensamento lá na frente, tanto que o mote que eu tenho lá na inovação da empresa pensa grande, começa pequeno, anda rápido, que é o que o Luke sempre fala, que é uma outra escritora que fala isso, tem até um livro bem bacana falando sobre isso, mas o principal ponto, os 3 pontinhos que eu coloco depois cara, seja escalável. Não adianta você entender e fazer a solução, e quem vai de fato ter que fazer e operacionalizar, não consegue compreender, não consegue fazer, não é solução. Isso é solução para mim e para você, mas não é para todo mundo. Não, eu tava esses dias conversando, eu falei, cara, o especialista BIM, né, vamos dar esse nome para ele, né? Ele tem que ter ele tem que ser de certa forma, ele tem que ser um maluco, porque ele tem que entender de processo, ele tem que entender um pouco de construção, ele tem que entender de dados, tem que entender dos softwares, tem que entender um pouco de informática, tem que entender um pouco de gestão de pessoas, tem que entender de treinamento, tem que saber falar em público. Cara, parabéns. Porque não é fácil. Eu estou tentando aqui aprender um pouquinho, né? Ainda não virei chefe de nada, né? Só peço colaboração da galera, mas... Né? Bom, deixa eu só falar uma coisa. O Fábio, ele respondeu, né? Ele colocou lá que lá no Catar, não sei se vocês conhecem, tá? O Fábio Sato. Ele é engenheiro de sistemas, eu acho que é uma das principais referências que nós temos de BIM para a parte de sistemas no Brasil. Tá aí online, se você olhar, ele tá aí de mergulhador na foto. Ele trabalhou nos estádios da Copa do Catar, né, que agora vai ser em seguida da Olimpíada, e ele comentou lá que a extração de documentação dos modelos não podia ter texto,
Não podia ter nem texto e tinha 21 dias para auditoria. Para auditoria do quê, Fábio? Explica um pouco mais aí para nós, por favor. Tá? Bom, vou seguindo aqui, gente. Desculpa, às vezes não dá para a gente acompanhar todas as perguntas, tá, gente? A gente está tentando. Stefânia, não fala 5D não, Stefânia. Por favor. Não, vamos parar com esse negócio de 3D, 4D, 5D, 6D também. Vamos. Ó, a gente tem que fazer uma live, um podcast só das quebras de padrões. Né? Conferir se todos os dados... Bom, deixa o Fábio responder aí. Vamos seguindo aqui o passo. Segunda fase, Thiago. Segunda fase, 1º de janeiro de 2024. O BIM deverá ser utilizado na execução direta ou indireta de projetos de arquitetura e engenharia, na gestão de obras referente a construções novas, reformas, ampliações, reabilitações, quando consideradas de grande relevância para a disseminação do BIM. É o termo favorito do decreto. Né? Nos termos do disposto no artigo 10, e abrangerá no mínimo usos previstos na primeira fase, então, pega tudo para trás, todos os usos que já tinha e acrescenta orçamentação, planejamento, controle e execução de obra. Atualização do modelo das informações que foram construídas para obras cujos projetos de arquitetura e engenharia tenham sido realizados ou executados com aplicação de BIM. Tá bom, mas ele não fala de uso. É a primeira vez que ele está falando do uso. É a primeira vez que ele está falando do uso. Oi? É a primeira vez que ele está falando de uso aqui. Então, ele fala os usos cara, eu considero assim, fase, mas vai ficar subentendido de lado, né? Você falar de extração de quantitativo de geração de documentação, cara, são objetivos de compatibilização, não compatibilização, detecção de interferência, para mim é considerar como objetivo da primeira fase, cara. Sim, não, considerado, né? Mas vamos lá. Vamos lá, porque né, a gente não está falando, a gente tá falando de decreto, a gente não pode considerar, tem que seguir a risca o que está aqui, né? Mas é isso aí, né? Obra. Certo? É obra. Eu acho que, assim, ele coloca lá, atualização do modelo e de suas informações como construído para obras cujos projetos de arquitetura e engenharia tenham sido realizados ou executados com aplicação do BIM. Eu acho isso um problema, tá? Eu acho isso um problema. Porque é o seguinte, o as-built, ele tem que ser mais do que o que foi aplicado do BIM especificamente, sabe? Você pode ter um as-built de topografia, você pode ter um as-built, sabe, de outras, de paisagismo. Paisagismo não está lá, está arquitetura. Né? E comunicação visual está lá em arquitetura também. Onde que a gente considera isso a mesma coisa? Isso é importante para fazer a operação de manutenção. Então, assim, por exemplo, metrô a gente gasta uma grana de paisagismo. Então, a gente tem que fazer a gestão de custo, né, de custo da manutenção de paisagismo, etc. E tem compatibilização de paisagismo também, tá? Assim, ninguém nunca ouviu falar disso daí, tem, e é pesado. Bom, eu acho, e aí ele não deixa muito, assim, na discussão, eu não sei se o Gus está aí ainda. Gus, eu não sei se lá na discussão do seu grupo da norma vocês estão falando de as-built, eu acredito que sim, né? E aí tem uma grande discussão quando você fala de órgãos públicos, aonde que você bota esse as-built? Né? Se você bota na construção, se você bota no projeto, né? Onde que você bota esse as-built? É exatamente isso que eu ia falar. Quem vai ser o responsável por isso, né? Porque, cara, uma coisa é você exigir, mas isso tem esforço, isso tem pessoas para fazer isso. Não sai de graça. Então, no colo de quem que vai cair? Vai sair da construtora e se o processo for quebrado? Se não for um processo que é projeto de construção, setor público, cara, quase, você sabe muito bem como a dificuldade que é fazer um processo desse, né? Então, legal, vai ter que ser, quem for fazer as licitações vai ter que pensar muito bem nesse tipo de item para conseguir cumprir isso aqui, né? A crítica, eu não estou fazendo uma crítica querendo que isso daqui não tivesse acontecido, tá, gente? Eu estou achando incrível que isso aconteceu. Eu só estou colocando que eu acho que alguns detalhes poderiam ter sido mais cuidadosos. Mas como eu também ouvi um passarinho verde que fala, né? Um passarinho verde aí me contando, verde, tá ficando meio careca. Não, tô brincando. Ele falou que assim, isso daqui é algo muito melhorado do que foi a primeira versão. Muito melhorado, tá? Então, eu estou comentando mais no sentido de trazer a discussão do que, na verdade, querendo que isso daqui não tivesse sido como foi, tá, gente?
O Gus, por exemplo, o Gus está falando aí que o as-built seria no comissionamento. Feito por quem, né? Então, eu concordo, tem que ser no comissionamento. Na verdade, não é no comissionamento, ele deve ser feito durante e ser utilizado para comissionamento. Essa é a minha... Stefano, esse passarinho, ele é azul, ele não é verde. É algo que está sendo discutido ainda, acho que não está tão batido o martelo sobre essa questão. Né? E 2028, vamos ver, esse de 2028, meu amigo, eu acho que assim, tem chão. E é uma coisa que eu vejo poucas empresas fazendo. E eu quero ver se elas vão fazer e já vão fazer em 20 vezes. Né? Que coloca lá, 1º de janeiro de 2028, deverá ser utilizado nas reformas, ampliações, reabilitações, quando consideradas de média ou grande relevância. Então, a primeira vez que entrou média relevância, né? Para a disseminação do BIM, tal. Usos previstos na primeira e na segunda, então todos os outros anteriores, mais gerenciamento e manutenção de empreendimentos após a construção, cujos projetos de arquitetura e engenharia, cujas obras tenham sido desenvolvidos e executados em BIM. De novo, gente, FM não é só BIM. Não é a base de FM ou de gerenciamento de facilidades, não vai ser só BIM. Tá? Não vai ser só BIM. E eu acho, sendo bem, eu acho assim, eu não espero que todos os projetos sejam feitos necessariamente. Quando a gente, aí eu vou fazer, vou voltar a uma outra discussão. Thiago, quando você trabalha em BIM, você trabalha também em 2D? Trabalha também em quê? Quando você trabalha num desenvolvimento de projeto em BIM, você também está trabalhando, você também tem projeto em 2D rodando? Aliás, deixa eu acertar. Você também pode ter projeto em 2D rodando? Sim, dependendo do que você vai fazer. Cara, gente, eu estou no mercado que eu falo que é o mais hostil para gerenciamento de projeto possível. Não hostil do sentido do ambiente, né? Mas em termos de tempo, cara. Cara, eu tenho 3 meses para começar um projeto e entregar a chave do escritório do cara para ele entrar e começar a trabalhar. Em 3 meses, eu tenho que fazer todas as disciplinas, eu tenho que conceber, projetar todas as disciplinas, entregar para a obra construir e entregar a chave na mão do cara. Cara, assim, a gente consegue em 50% do projeto em si ser feito em BIM. Os outros 50% cara, extrai do Revit, manda, e o pessoal de algumas disciplinas de instalações, estrutura talvez, acaba fazendo no 2D, porque é insano o ritmo de trabalho, entendeu? Não, mas não é, o que eu queria trazer, assim, nem toda disciplina, principalmente quando você trabalha com órgão público, ela tem que ser modelada. Né? E não é porque ela não está sendo modelada que ela não é em BIM. Uhum. Né? É isso que eu queria trazer como discussão. Então, quando ele coloca aqui em BIM, ele está, na minha visão, ele está colocando sempre que em BIM são aqueles lá que são modelados. Então, o que não está sendo modelado não precisa fazer operação e manutenção. Eu acho isso um probleminha. Tudo bem que pode ser o primeiro passo, assim, né, mas... Se você parar pra pensar... Lá, cara, 2028, até lá, vamos ser bem sinceros, até lá, né, nem sei como é que tá... É isso que eu ia falar, cara. A gente tem 8 anos de tecnologia, a gente não sabe nem se vai estar vivo depois dessa pandemia, né? Então, o que a gente consegue enxergar é 2021, 2024. E a partir para 2028, cara, tem muito chão. A gente nem sabe se BIM vai chamar BIM, se BIM vai chamar não, já tô de saco cheio desse termo, na verdade, viu? Sendo bem sincero, eu queria até propor um outro termo. Vamos mudar para outra coisa isso aí, porque eu não aguento mais. Já são 14 anos, 13 anos ouvindo falar de BIM. Eu não aguento mais. Vamos mudar de nome, gente, por favor. Não dá mais, cansei já disso aí. Né? Bom, beleza, 2028, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer até lá, né? O que vai mudar até lá. Muito bem, Thiago. Aí chegam, eu queria, não sei, tem alguma coisa nesse outro parágrafo aqui? Esse outro parágrafo eu acho que não tem nada muito importante. Que eles falam de características técnicas de empreendimento que não comportarem, aí vai ser decidido, o órgão vai decidir se vai incluir ou não. Aí, de novo, execução direta de obras e serviços, a aplicação do BIM será realizada em umas mais etapas, execução indireta, meio de contratação de obras, blá, blá, blá. Mas eu acho que a live aqui parece que está uma contagem regressiva que vai acabar em 22 segundos. Você está brincando? Sério? Sério mesmo, tá aqui, ó, apareceu para mim.
Tem limite? A gente é pobre, gente. A gente não tem conta corporativa de Instagram, conta business. Ó, Esse tipo vamos de fazer o coisa, seguinte. né? Então, Vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar de novo, então. Só para terminar aquele comentário que eu fiz antes. Gente, Mickey, essa discussão a gente já trouxe várias vezes, tá? Não, é muito estranho. É muito ruim, desculpa. Vamos deixar BIM, né? Mas vamos mudar para outra coisa. Não uma coisa do Brasil. Eu quero trazer essa discussão para o mundo, para mudar o BIM no mundo todo, entendeu? Bom, vamos lá. A gente vai discutir ainda sobre o quanto que a CE 134 agora está com... A corda no pescoço está com o Ministério da Defesa, a corda no pescoço está com o DENIT, e a corda no pescoço está na CE 134, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque sim. aí agora o bicho pega, né? Agora o bicho pega ali. Mas eu acho Então, que isso aí é uma parte importante que a gente não falou ali, que foi o seguinte, né? Que a gente estava falando da execução direta e indireta de obras, tal, etc. Mas tem as regras gerais do instrumento convocatório do contrato. Eu acho que aqui tem bastante coisa para falar sobre isso, viu? Peraí, qual parte? São artigo 6º. Não, o artigo 6º esse daí eu tô ansioso, eu tava esquentando. Eu vou te falar, é happy hour de sexta-feira, eu tava pegando cerveja, eu só não peguei porque eu quero estar totalmente sóbrio de falar desse artigo 6 aqui. Seguinte, vamos lá, artigo 6, eu quero pegar item por item aqui, pode ser, Thiago? Pode ser. Então tá bom, olha lá. Primeiro, os usos BIM a que se refere o artigo 4, não, peraí, a obrigação de um contratado, então vamos lá, não é obrigação da empresa que está contratando, hein? É obrigação de quem foi contratado. Utilizar o BIM deverá abranger os usos BIM a que se refere ao artigo 4, obedecido às suas fases de disseminação. Beleza, está só registrando isso tecnicamente, né? Muito bem. 2. A disponibilização dos arquivos eletrônicos que deverão conter os modelos e os documentos técnicos. Vamos lá, deixa eu repetir, que isso é importante. A disponibilização dos arquivos eletrônicos que deverão conter os modelos e os documentos técnicos que compõem o projeto de arquitetura e engenharia em formato aberto, não proprietário, e em outro formato exigido pela contratante no edital da licitação. Muito bem. Thiago, fala aí. Cara, eu acho que aqui está corretíssimo. Sério mesmo. Eu acho que aqui está... Tirando a parte dos arquivos eletrônicos, né, que a gente... Não, chama arquivo eletrônico ainda, tá? Não, eu tenho um ponto para falar sobre digital, isso, a gente pode chamar de arquivos digitais. Mas é que eu acho que tem um ponto que, se parar para pensar, historicamente, as decisões de projetos foram baseadas em documentos. E você não consegue rastrear a decisão de projeto, o porquê que foi feito daquela forma, dentro de um arquivo eletrônico de modelo BIM, por exemplo, do jeito que está colocado aqui. Mas isso é uma discussão para outro Fala BIM. Tem outras coisas... Não, mas eu quero trazer uma coisa aqui, ó, porque assim, tem que ter uma pegadinha aí, né? A pegadinha se você ler isso daqui rápido, vamos dizer assim, vou ler rápido. Disponibilização dos arquivos eletrônicos que deverão conter modelos e documentos técnicos que compõem os projetos devem ser em formato aberto. Perfeito. Tá, muito bem. Primeiro, ele não está dizendo que os documentos técnicos devem constar no modelo. Primeiro ponto. Tá? Ele só está dizendo que modelos e documentos técnicos devem ser em formato aberto. Não, mas se você parar para pensar, Ivo, se você pega... Não tem formato aberto de documento técnico. Não tem formato aberto de documento técnico. A ISO 19650, para mim, tem a melhor definição do que é Eles chamam de container. A ISO chama o modelo BIM de container. Por quê? Porque o container de informação é exatamente esse ponto aqui. Por isso que eu acho que foi, tirando a parte de arquivo eletrônico, é uma parte muito importante, porque o container de informação pode conter o modelo, os documentos técnicos e outras coisas. Não necessariamente só o modelo, entendeu? Agora, o ponto aqui da pegadinha você vai entregar em formato aberto a documentação de projeto? Como que você vai fazer isso? Não, mas não existe. PDF não é formato aberto. Qual que é o formato aberto que se utiliza para folha?
Na verdade, o PDF é formato aberto porque a Adobe entregou, foi forçada pelo governo americano a fazer isso, a entregar a patente, né? Mas quando? Mas não é formato aberto PDF, é? É, cara, é considerar e não é considerado, entendeu? Eu até onde eu acho, assim, se algum técnico tiver aí já com uma informação um pouco mais completa disso, PDF, formato aberto, PDF-A ainda, né? Porque teoricamente, as folhas vão ter que ser em PDF-A. Né? Por exemplo, Governo do Estado de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo agora tem um projeto São Paulo sem papel. Significa acabou o papel nos processos das empresas do Estado. Então, as assinaturas vão ser eletrônicas, PDF-A. Você não pode ter um documento com assinatura eletrônica sendo em formato aberto. Uhum. Eu acho. Estou falando do que eu ouvi, tá? Eu não sou técnico disso, mas está totalmente errado. Para modelo, beleza, você manda IFC. IFC não tem representação gráfica, não tem folha, não tem nada disso, gente. Não dá para pegar um IFC e fazer um corte. Aí, peraí, tô só esperando alguém responder aqui. Dá sim! Dá! Não, o TXT, Thiago, o TXT não dá para fazer documento. Aí você coloca assim, não, mas... Mas na boa... Não, gente, não dá para fazer corte, não dá para fazer planta de IFC, gente. Não. Não, cara, Ivo, calma, cara. Eu acho também que, de certa forma, isso daí é uma limitação que a gente tem hoje de tecnologia, cara. Mais dia, menos dia, não é só a gente que sofre com isso. Mas a gente está falando de 2021. Sofre com isso, e mais dia, menos dia vai ter uma solução para esse tipo de coisa, entendeu? Não, mas eu tô falando de 1º de janeiro de 2021. Tô falando do decreto. Isso é muito mais dia, menos dia, beleza. Mas hoje eu acho tanto quanto pode ter um entendimento meio complicado desse item. Mas tá bom, vai. Vamos para o próximo item. O atendimento das exigências do órgão ou da entidade contratante em relação aos níveis de detalhamento de informações requeridos nos projetos de arquitetura e engenharia. Posso? Vai me dar honra? Vai dar por quê, cara? Você fez isso no metrô? Não, vai me dar honra de falar desse item? Você fez isso no metrô, cara? Não fiz. Fez sim. Não. Vamos deixar claro uma coisa aqui que eu acho que é importante. Eu sou contra o LOD. Tá? Sou contra o LOD por conta de alguns pontos. Não é só você não, cara. Obrigado. Então, eu fico feliz que eu não estou sozinho. Daqui a pouco... Gente, quem não gosta do LOD, ou quem acha que o LOD não funciona, se manifeste aí nas mensagens, que eu acho que vai ser interessante isso. Vou jogar uma casca de banana pra você. O que você acha de LOI? De quem? LOI, Level of Information. Vou te falar. LOI funciona mais do que o LOD. Mas peraí, vamos lá. Ódio, aí a Flávia coloca ódio, não odeio. Não precisa odiar, gente. Também, calma. Calma. Ele é a mesma coisa, eu vou dar minha visão das dimensões e do LOD. Olha lá, o Fábio falou que é contra o LOD. Eu vou chorar agora, gente. Sério, eu achei que estava sozinho no mundo. Seguinte, LOD tem uma justificativa muito boa contrária ao LOD, na minha visão. Primeiro, no Brasil se utiliza, se vocês pegarem lá no site do Sucar, né, ele faz levantamento lá junto com uma outra pesquisadora, levantamento o artigo chama The Manifest of LOD, onde ele faz levantamento histórico de todos os padrões LODs que foram publicados, né, ou pelo menos dos principais que foram publicados. Muito bem. Nós não temos padrão brasileiro. Aí que se utilizou como padrão, foi utilizado o da BIM Forum, né? O do BIM Forum foi utilizado como padrão lá, que é o americano, que eles atualizam aquilo lá mais rápido do que eu consigo terminar as turmas do Mackenzie lá, inclusive. Né? Eles publicam umas 4 vezes por ano aquele troço. E aí, você fica só se atualizando, né, naquele documento. Então é o seguinte, lá você tem o quê? Você tem definições de nível geométrico e definições de informações relacionadas àquele nível geométrico. Para o padrão americano. Não é para o padrão brasileiro, gente. Outra coisa, vou falar de empresas iguais, empresas irmãs. Empresas irmãs, metrô CPTM. Eu não sei se a CPTM precisa das mesmas informações que eu em projeto básico. Poderia ter uma norma dizendo, o projeto básico precisa disso, disso? Eu acho que não. Por quê? Porque as informações estão relacionadas a
processo construtivo, processo tecnológico, desenvolvimento tecnológico, que isso é uma coisa de diferencial de mercado de cada empresa. Então, na minha visão, tem que tomar cuidado. Então, LOD, eu sempre falo, LOD. Tanto detail como development, para mim, não funciona. Tá? O que eu coloco lá? Por que o Thiago me provoca com esse negócio que eu coloquei lá no metrô? Né? Porque, assim, é o seguinte, se você determinou... Sou só um isqueirinho, cara. Eu tô vendo. Se você colocou os usos BIM, a tua geometria tem que atender aqueles usos. E ponto. Não tem por que você pedir geometria a mais ou a menos do necessário para aplicar aquele uso. Se eu estou pedindo um uso de compatibilização, a geometria tem que ser o suficiente para compatibilização. Tem que ter geometria, cara. Eu faço orçamento da empresa com alguns testes que a gente está fazendo. 80% do orçamento não existe geometria. Eu pego de um elemento, eu defino um elemento e esse um elemento me dá 80% do orçamento. E aí eu entro na questão das informações. Né? Aí sim, as informações eu acho que é importante. Você listar as informações. Eu vou te dizer qual foi a primeira vez que eu vi no Brasil ser listada as informações necessárias para desenvolvimento de modelo BIM. Foi por este rapaz aqui, ó, que está aqui, ó, falando comigo, do outro lado, lá no SIGPRO, onde você determinou lá quais informações eram necessárias no modelo, ponto. Olha, gente, eu preciso disso, disso, disso e daquilo. Se vocês entrarem na parte de licitações do metrô, toda a documentação da licitação que tá rodando agora, da linha 19.9, está lá. E lá eu consegui fazer, junto com as áreas técnicas, nós listamos as informações necessárias no modelo. Tem coisas para melhorar? Tem. Muitas, porque foi a primeira vez que a gente fez essa lista. Mas, gente, coloca as informações que você precisa. Se você, assim, mas também vou falar o seguinte, eu vou fazer uma relação das dimensões com LOD. Quando você está começando a aprender o BIM, as dimensões te ajudam. Depois que você já entendeu um pouco do BIM, as dimensões te atrapalham. E aí você vai para os usos. Aplicação de uso específico. A LOD eu vou falar a mesma coisa. Enquanto você não tem um entendimento muito bem do BIM, você fala assim, LOD 300. Depois que você tem um entendimento mais do BIM, você fala, gente, esse LOD 300 não serve. Ou esse 350 não serve. E aí você vai para determinar exatamente o que você precisa. E eu não acho que, na verdade, por exemplo, até os Estados Unidos, quantos padrões de LOD eles têm? Eles têm, por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça, tá? Mas, por exemplo, eu posso ter um padrão meu, do metrô, e o Thiago tem um dele da TIE. Tudo bem? Qual é o erro disso? Então, quando eu vejo alguns grupos BIM, o pessoal falando assim, a licitação de BIM, vou obrigar a BIM no Brasil, BIM não tem nem padrão de LOD. Ainda bem. Porque daí as empresas vão ter que especificar o que elas querem. Mas eu acho que aí entra também, eu tenho uma crítica, se eu tivesse um encontro comigo mesmo 6 anos atrás, eu falaria algumas coisas. A primeira, não vá para a Coreia do Norte. A segunda... Por quê, cara? Foi mó legal. A segunda seria, cara, você fez um negócio que naquela época era muito legal, mas que foi extremamente complicado e que só 3 empresas no Brasil conseguiam atender aquilo que você escreveu. Até hoje, o meu mote de vida hoje é tornar essa porra simples. O que eu estou estudando na empresa hoje é como fazer esse negócio ficar simples, porque, de novo, até o que foi escrito aqui, eu não acho que está tão ruim assim, né? Talvez ruim não, gente, tá ótimo. Nível de tratamento de informação, requeridos do projeto de arquitetura e engenharia para atender aquilo que está lá atrás, beleza, vida que segue. Mas, talvez para os projetistas, é fácil ler isso aqui, beleza, eu entendi. Agora, eu quero ver quem do governo vai ter a capacidade de escrever, como você escreveu lá na licitação do metrô, exatamente o que precisa em termos de informação para atender as exigências que o governo está pedindo. Não, tudo bem, mas assim, eu nem espero, porque leva um tempo de experiência e de porrada na cara para você chegar nesse nível. E eu acho que o tal do baby step, de novo, né? Vou voltar nisso, é um passinho de cada vez, né? E eu concordo com você quando eu falo de tentar transformar as coisas em simples. Na verdade, eu acho que as coisas, não necessariamente deixar as coisas simples, mas é a gente saber se comunicar com quem nós estamos nos comunicando. E da maneira ideal de comunicar com aquela pessoa,
baseado no que ela vai fazer. Por exemplo, eu vou falar com você de BIM, eu vou ter um nível de conversa de BIM, né? Praticamente todo mundo que está aqui online, eu vou ter um nível, né? A gente vai ter um nível de conversa em BIM. Agora, se eu for falar com por exemplo, o cara que vai fazer orçamento em BIM da minha empresa, eu vou baixar, eu vou tentar simplificar o processo para ele, porque cria resistência. Eu estava falando isso sobre o Solibri, né? Finalmente, eu acho que nós estamos conseguindo umas licenças Solibris lá no metrô, né? Por mais que a interface dele seja simples, ele é um software complexo. Ele não é um software simples de usar. Justamente porque você precisa quebrar o teu entendimento do que é projeto e entrar no mundo das informações que ele te entrega, porque você vai criar a leitura que você quer daquele bando de informações. Então você customiza tudo, praticamente, para você conseguir fazer as leituras conforme sua necessidade. Ele é um software super customizável, justamente por isso. E ao mesmo tempo que ele é super customizável, ele se transforma em super complexo. Poucas pessoas vão conseguir utilizar, de verdade. Eu não vou pegar e botar Solibri para todo mundo. Eu acredito que nem todo mundo vai conseguir usar. Porque ele é um software que, pelas suas possibilidades, ele ao mesmo tempo ele é complicado. Ele não é simples. Mas aí eu tenho um ponto contigo, cara. Você quer saber para mim? Eu vou ser execrado agora. Vou ser execrado. Já vou. Peraí, manda mensagem antes só para eu aprovar aqui. Eu vou falar talvez o maior absurdo que alguém já ouviu numa live de BIM, cara. Para mim, o melhor software BIM que a gente tem hoje, sabe qual é? Lá vai. Peraí, deixa eu só deixar um adendo aqui, só para deixar claro, gente. O Thiago não vende mais Autodesk, tá bom? Pronto, pode falar. Mas porque eu vou explicar o porquê. Para mim é o SketchUp. Sabe por quê? Porque você faz o que você quiser naquela merda. Todo mundo usa. Todo mundo tem capacidade de aprender. Eu tenho, dentro da empresa, a gente consegue fazer e explicar, e em 2 horas, fazer todo mundo sair usando. Coisa que qualquer software BIM que você pegar, isso que você falou do Solibri, ele é um software que ele é simples, mas é complexo. Isso, para mim, é a minha maior crítica para o mercado AEC. Porque as pessoas, eu acho, sinceramente, que o nível de desculpa, você está sendo execrado real. Eu tô vendo ali. Mas é verdade, cara. Para mim, o nível de sofisticação que se tem, você não tem um software de orçamento fácil, você não tem software de planejamento fácil, você não tem nenhum software da construção civil é fácil. O UX de BIM é uma merda. Na boa, cara, é um lixo. Na hora que você tem que escalar, você não consegue escalar. E tornar o negócio simples, de novo, eu tive algumas oportunidades de conversar com o chefe de produto do pessoal da Trimble. Cara, aquilo, não hoje. Hoje o negócio não é aquela 8ª maravilha do mundo. Mas eles fazem um processo que nenhum fabricante de software faz tão bem estruturado quanto eles fazem. Que é, qual o problema do cliente? Ouvir o cliente, resolver os problemas, validar cara, é um processo de fail fast, learn fast. Cara, desenvolve, testa, falhou, voltou, arrumou, falhou, voltou, arrumou. Até que chega uma hora que nesse ciclo o produto se evolui tão rápido, se torna tão simples, que o pessoal você consegue escalar. Essa, para mim, é o que eu enxergo hoje como esse paradigma todo que a gente tem. Porque é muito complicado, cara. Na hora que você tem 1.000 arquitetos e engenheiros para treinar, para qualquer 1 minuto a mais de explicação que você tem que fazer, é insano, cara. É multiplicar esse 1 minuto por 1.000. Então, por isso que eu bato tanto na tecla do simples. E por isso que, na simplicidade o SketchUp é simples, ele não é simplório, né? Mas eu consigo o Thiago deu uma sugestão maravilhosa, cara. TXT, SketchUp e TXT, cara. SketchUp, TXT e CSV. É isso aí, daqui por frente. Tamo junto, cara. Eu vou te falar uma coisa, Thiago. Você lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Você não tinha barba. Eu lembro dessa história, cara. Dessa época. Nossa, eu não gostava do Thiago, tá, gente, quando eu conheci ele, sabe? Ele chegou de gravata, eu não curto muito de gravata.
Foi quando a gente foi visitar o escritório do Gary, lá em Los Angeles. Isso aí. E eu lembro desse dia, foi 2011. 2012. 11? 12? 12. 12. Aí eu lembro que o Miguel Aflalo, que estava lá, né? Ele fez, acho que foi o Miguel, ele perguntou assim, falou, olha, vocês não usam SketchUp? Por quê? A empresa, naquela época a empresa era toda baseada em SketchUp. A resposta do coordenador, não sei se você lembra disso, ele falou, olha, SketchUp não é programa para arquiteto. É programa para criança. Mas nessa fala ele já deixou claro exatamente o que você está buscando. E aí o que eu quero trazer também para essa discussão é assim, às vezes tem um certo assim, preenchimento de ego. Tá? Quando você fala que, nossa, eu sei usar o Dynamo. Eu sei usar... Meu amigo... Puta, isso é o que mais tem, cara. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você atingir o objetivo que você precisa atingir, já está ótimo. Porque senão você perdeu tempo da sua vida e você dormiu menos. Foi isso que você fez. Você complicou algo que não precisava. Ao mesmo tempo, Thiago, tem um outro lado que é assim, se você pegar a licitação lá do metrô que a gente lançou agora, ela está super complexa. Só que ela está complexa com um objetivo específico, que não é complexa no sentido de desenvolvimento. Ela é complexa no sentido de exigência. Como você vai desenvolver, que aí entra a tua questão de simplificar o desenvolvimento para atender a exigência, atender o objetivo, atender o necessário. Eu quebrei meu preconceito já tem um tempo com softwares. De verdade. Eu não... usa. Até porque quanto mais você complicar, mais trabalho vai ter para nós. Ao mesmo tempo, na minha visão, eu até falo isso nas aulas, coordenador BIM. Você quer ser um coordenador BIM? Muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer como coordenador BIM é, se você vai escrever alguma coisa, tente ao máximo testar aquilo. E tenta fazer de uma maneira que seja aplicável. Como o Thiago falou muito bem, ele tem lá, sabe, 200 arquitetos trabalhando, 300, de diferentes níveis, tanto de conhecimento técnico da profissão, quanto de familiaridade com tecnologia, com computador, quanto de idade. E eu, desculpa, não estou botando que a idade ela é uma influência, ela pode ter tanto para cima quanto para baixo, né? Então, como é que você atua? Como é que você lida, né, com isso? Se você não pode simplificar e não der o primeiro ponto, mas sempre usando esse termo que o Thiago está falando de escalar, de você conseguir dar o segundo passo, terceiro passo, aí você vai complicando, entre aspas, porque você não vai complicando, você vai especializando a pessoa para poder aplicar o que você quer. Então essa é a minha visão. Por exemplo, o software que a gente utiliza no metrô para fazer análise de projeto é o BIM Collab Zoom. Ele é ótimo, é simplicíssimo de aprender. Sério, eu boto o pessoal em 2 horas, eu deixo eles prontos. Eu tenho os vídeos lá, o pessoal faz os vídeos e manda bala. Por quê? Porque ele é fácil. É isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando, assim, no dia 1, a pessoa entrou na empresa, no dia 1 ela tem que sair andando, cara. No meu negócio, no negócio que eu tô inserido, a gente, um dia, 20% do tempo para fazer uma prospecção, por exemplo. Cara, é insano. Mas só voltando aqui nos outros artigos, Se deixar... porque a gente falou do atendimento, vamos terminar o assunto do decreto. Aí tem o quarto, quinto, sexto, né, que é a manutenção das condições de habilitação. Acho que aqui é muito mais protocolar, burocracia, né, do que qualquer outra coisa, né. Tem que ter a questão de habilitação e qualificação para atender o edital, a execução do serviço, cumprimento das necessidades de arquitetura e engenharia referencial, elaborado diretamente e tal. Aí veio o ponto de obtenção de autorização governamental e pagamento de despesas referentes a taxas, etc. e tal. Aqui tem um ponto que é o que eu tinha colocado no início, que é a responsabilidade pelo treinamento e pela capacitação dos profissionais alocados para executar os serviços, sem qualquer ônus adicionais para o órgão contratante. Eu entendo disso de 2 formas. O cara que vai executar o serviço, ele, cara, não pode, vamos dizer, ele tem que estar treinado, capacitado para entregar, esse é o ponto. E o que eu entendi da primeira vez que eu li é que essa responsabilidade pelo treinamento e capacitação
pela capacitação dos profissionais alocados para executar os serviços, eu entendi que é dos dois lados, tanto do lado do governo quanto do lado do contratante. Até no início da outra live, eu falei que o cara que está sendo contratado vai ter que treinar o governo. Da primeira vez que eu li, eu entendi isso. Aí relendo, você, cara, tá, beleza, talvez seja o cara ser somente capacitado para entregar para não onerar o órgão público, que ele entrou na licitação e ganhou, e vai colocar o custo de treinar a equipe dele para fazer o projeto em BIM. Isso não pode acontecer. Então, eu acho que está muito aberto isso, cara. Não, mas aqui ele está deixando claro que é executar os serviços do contrato. Né? Não é capacitar o contratante. O que está colocando aqui são duas coisas. Eu não sei em qual momento, eu não sei se ele está solicitando aqui que deve ter um responsável BIM pelo contratante. Como eu não sei se ele cara, isso pelo contratado. Isso para mim é mais tático na estratégia. Pelo contratado, perdão. Então o que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, a equipe tem que estar treinada. Mas assim, isso está no decreto. O que vai determinar isso são os termos de referência, são os protocolos das empresas. Que aqui o decreto, se o cara quiser botar no contrato que isso vai estar por conta dele, ele coloca. Eu não sei se tem essa relação do contrato, do decreto está acima do contrato, sabe? Eu acho que vai acabar partindo de cada edital. Porque eu falo disso porque já teve experiências desse tipo, entendeu? O que acaba acontecendo? Tem, por exemplo, alguns contratos que eu já vi que acabou acontecendo isso. O cara ele não sabia escrever muito bem, escreveu, pediu, e no final do dia, se não é o contratante, o cara que foi contratado para executar o serviço, ir lá ensinar como ler, como abrir, o que era cada coisa, e isso deu um custo absurdo para quem foi contratado. Primeiro, o projeto não saía, e segundo, que foi um custo que não foi foi tipo, foi praticamente de graça que foi feito o processo, né, pro cara que estava executando o serviço, né? Por isso que eu tenho essa memória lá de trás dessa questão da capacitação com o órgão público, entendeu? Sim. Nós temos a honra aqui da professora Regina, tá aqui, ó. Ela perguntou se a exportação do UFC do SketchUp é de forma automática. Um dos maiores conhecedores que eu tenho, né, que eu tive algum contato na questão de IFC e SketchUp, é o João Gaspar. É um cara que ele bate bastante nessa tecla do SketchUp com IFC. E até onde ele fala, tranquilo. Isso vai... Não, tranquilo. Você manda... você consegue mandar bonitinho o IFC do SketchUp para o Revit. Do Revit para o SketchUp tem alguns problemas, porque o importador não é lá essas coisas, né? O exportador de um não é lá essas coisas, o importador do outro não é lá essas coisas. Então, dependendo do tamanho do projeto, funciona bem. A gente fez algumas experiências na empresa que foram bem bacanas nesse sentido. De pegar a casca da edificação e um conceitador precisava fazer o conceito do SketchUp, que era o software que ele dominava, era papel, caneta ou SketchUp. Era o que o cara tinha. Então, exportamos do Revit, jogamos no SketchUp, demos no SketchUp a casca para o cara fez o projeto, depois pegamos o layout e mandamos para o Revit. Foi um processo ali bem interessante de interoperabilidade ali para fazer o negócio funcionar. Muito bem, mas enfim, né? Eu acho que tá meio que entendido, né? Entendido que é o seguinte, olha, o contratado tem que conhecer, tem que saber fazer o negócio. E aí a empresa que vai desenvolver o órgão, vai desenvolver a licitação, ela tem que escrever de uma forma, seja numa equipe mínima, ou seja, como ela vai escrever, de se garantir que o contratado vai ter experiência já para desenvolver esse troço e não vai jogar HH de dúvidas e problemas para cima do contratante, certo? É isso. Dois pontos, né? O Thiago colocou aqui, né, da questão que não acho que seja empresa capacitar o órgão, acho que seja a empresa estar pronta para dar conta do serviço. Se pegou é porque consegue resolver. Mas nem fodendo. Nem fodendo. A boca, licitação pública, o que mais tem é nego que entra para pegar o contrato e se virar mais para frente, cara. É muito comum. Muito comum. E aí,
como que a gente tratou isso lá no metrô? Bom, tem que ter um coordenador BIM. Infelizmente, olha, CAL e CREA deveriam já... Eu sei que alguns já estão fazendo seus registros, etc. Mas eu acho que deveria ter uma discussão para ter uma categoria específica para trabalho em BIM, para a gente poder fazer essa exigência. E a outra é, eu estou pedindo dentro de cada linha de desenvolvimento a certificação do software que eu estou usando, que eu estou solicitando, porque o metrô também é projetista, então tem que ser, né, nisso aí, tá? Bom, então é uma maneira que eu achei mas tem um ponto que você colocou, que a ISO fala também, que é muito legal, cara, que é a questão de capacidade. Ela tem dois termos em inglês que traduz para capacidade, mas uma você como contratante, você tem que exigir que a empresa tenha capacidade de provar que ela tem experiência e ela tem que apresentar os funcionários, os colaboradores que têm a capacidade de entregar o projeto. Por quê? Eu conheço um caso que a empresa era foda na parte de BIM. Uma pessoa saiu. Cara, todas as cartas estavam no nome dessa pessoa. A empresa não tinha nada. Ao mesmo tempo que a pessoa saiu, o BIM morreu na empresa. Morreu, assim, por assim dizer, né? Então, para se proteger, o que a ISO fala que o órgão contratante tem que fazer? Tem que exigir dos dois lados. Ó, a empresa, o que você já fez, funcionários da empresa, o que vocês já fizeram. Justamente para não acontecer isso que eu falei, que acontece bastante em licitação. O cara entra na licitação, ganha, de qualquer jeito, às vezes alugando um profissional que tem CAT, que tem provas para cumprir os requisitos da licitação. E então a ISO coloca dessa forma para justamente evitar esse tipo de coisa, né? Bom, vamos lá, vamos terminar isso aqui. A gente consegue terminar antes de terminar o tempo, não? Oi? A gente consegue terminar esse decreto antes de terminar o tempo de novo, não? Sim, porque o resto aqui, cara, é basicamente exigências, profissionais escolhidos deverão estar habilitados de comprovar experiência. Os órgãos e entidades vinculados à coordenação e implementação BIM poderão contratar serviços de engenharia para adaptar ao BIM os projetos de arquitetura e engenharia em qualquer nível de treinamento, anteriormente elaborado com o emprego de outros processos ou tecnologias, que você tem... o que eu entendo disso aqui se você tem um projeto que foi escolhido como importante, mas tem uma parte dele que tem CAD, a empresa vai poder pegar essa parte desse projeto e fazer transportar para o BIM, alguma coisa nesse sentido, entendeu? De qual item que você está falando? Estou falando do 7. Artigo do 7. Não, mas aí é do treinamento ainda. Não, você foi para o artigo 7. Não, peraí. Eu queria entrar num ponto porque anterior. O resto é obtenção de autorização, responsabilidade pelo treinamento e capacitação. Eu queria entrar num ponto aqui que é super importante. Você sabe que é uma discussão antiga no mundo do BIM, que é com relação aos direitos autorais. Ele deixa claro aqui, ó, a declaração de que os direitos autorais patrimoniais disponíveis decorrentes da elaboração dos projetos e modelos BIM de arquitetura e engenharia e das obras serão cedidos sem qualquer limitação ao respectivo órgão ou entidade contratante no ato da contratação. Sabe o que vai acontecer? Minha opinião, preço de projeto vai subir pra caralho. Pelo menos é o que eu imagino. Mas sabe qual que é a questão aqui desse ponto? Tem vários. Tem vários. Primeiro, você divide em etapas. Tem projeto básico, tem executivo. Se você vai continuar o modelo, o modelo tem que ser continuado. Essa história de começar, vou contratar executivo, começar o modelo do zero, a partir de um IFC. Segundo ponto, você vai usar para operação manutenção. Na operação manutenção, você vai modificar esse modelo. Não tem essa de fazer só manutenção. O problema que a FDE tinha, cara. A FDE tinha, ela colocava essa cláusula. Por isso que para mim não é um choque. Porque na FDE já era dessa forma. Ela já se precavia desse processo que era fragmentado entre as empresas, né? Uma fazia um projeto, a outra construía, a outra operava. Ela já colocava essa cláusula de cessão de direito autoral. Independente, não, assim, já coloca antes do BIM já. Porque se você tiver uma modificação pequena, né, nada que altere a concepção do projeto em si, mas se tiver alguma alteração pequena, né, você não vai pegar e fazer um processo de licitação,
né, ficar lá um ano nesse processo para conseguir chegar em alguma coisa. Não vai, cara. Você precisa resolver isso daí porque a obra está esperando. Senão, se você ficar um ano para contratar essa modificação, a multa que você vai pagar é absurda. E às vezes acontece essas alterações, tá? Não tem jeito. Muda a demanda, muda a cidade, muda o planejamento da cidade, muda plano diretor, muda licença, muda. Essas coisas mudam. Não, e tem um ponto aqui que eu não sei o quanto. Eu não sei o quanto isso vai impactar, que é exatamente o ponto que o Thiago colocou aí, que é quem vai pagar as famílias, os templates, vão roubar a minha inteligência. Mas tem um ponto mais importante ainda, que é a questão, os projetos, Ministério da Defesa, aeroportos regionais e DENIT. A Stefânia ficou triste porque eu não vi Porto no decreto, mas beleza. O DENIT cuida de Porto também. Beleza? O DENIT agora ele é onipresente em transporte. Não, mas o ponto que eu ia colocar é a questão de segurança da informação. Cara, teve um dia, apareceu num grupo, um maluco publicando o vídeo do aeroporto da minha cidade, da cidade natal da minha mãe, que é governador Valadares. O projeto inteiro, cara, inteirinho. Você via tudo, o planejamento, onde passava a tubulação de abastecimento de avião, toda a parte interna do aeroporto. Você, por exemplo, você deixaria alguém que fez o projeto da sua estação de metrô publicar o modelo inteirinho do modelo bem inteirinho da estação? Claro que não, não pode. Tem uma questão de segurança aí. Então, e aí tem uma discussão que foi, isso é censura, você não pode censurar o projetista, porque ele é o autor do projeto e ele tem o direito de publicar o que ele quiser daquele projeto. Você não pode censurar o projeto, a publicação daquele direito. Ele tem direito de que é o projeto que ele fez. Ele até tem, né? Ele até tem. Tudo bem, verdade, mas você bota uma casca, você não bota a entranha mostrando aonde é a tubulação de abastecimento de avião, a parte interna do aeroporto, onde fica cada coisa do aeroporto. Mas normalmente, até, assim, posso estar muito enganado, tá? Mas pelo que eu lembro... Normalmente já vem dentro da licitação que ele não pode fazer isso. Não, assim, qualquer publicação de qualquer imagem de projeto, por exemplo, do metrô, pelo que eu lembre, o projetista ele solicita para o metrô a autorização de publicação daquela imagem. E aí ela vai lá e publica. Mas basta uma autorização. Talvez essa questão de ceder o direito autoral é meio para isso. É para o seguinte, é teu. Agora você faz isso que você quiser. Então, se eu precisar publicar, eu peço autorização. Deve ser meio isso, então. Mas eu dou outro exemplo de onde isso aqui cabe, que é, por exemplo, na própria FDE, das escolas, algumas escolas eram carimbos. Teve uma época que teve isso, que na época que estava no boom de construção de escola, que tinha 70, 60 escolas sendo construídas no estado, tinha né? Escola aquela topografia bizarra depois. O cara teve uma escola que eles chamavam pejorativamente de escola de lata, que teve algumas experiências, 3 ou 4 que era um container que chegava e era instalado. Então, o cara fez o projeto uma vez, para o governo não pagar 4 vezes o projeto para ele, na seção do direito autoral, a FDE podia copiar aquele projeto em outros lugares, entendeu? Entendi. Bom, mas é o seguinte, aquela discussão que desde o começo da história tem... e voltando, né, que o pessoal comentou aqui muito bem. Gente, deixa eu contar uma coisinha. Esse negócio de template de biblioteca, para. Beleza? Vamos parar. Uma vez no AU, acho que 2013, eu não lembro quem foi, mas era alguém bem envolvido no mundo do BIM. Ele falou assim, não, eu estou desenvolvendo um plugin que vai bloquear a edição da família e não sei o quê. Eu falei, gente, solta, tá? Foi um HH investido? Maravilha. Parabéns. Esse HH hoje ele vale 10x. O ano que vem, com o mercado do conhecimento, vai valer 8. Daqui a 3 anos não vai valer porcaria nenhuma essa biblioteca. Né? Além disso, você passando a sua biblioteca, tem várias questões aí. Questão número 1. Se você entregar uma biblioteca, entregar um template, maravilha, o mercado vai usar seu padrão, você não vai precisar se adaptar. Não é lindo o mercado usando o seu padrão? Pô, coisa linda. Segundo ponto, parâmetros compartilhados. Gente, vou falar de Revit específico, tá? Parâmetro compartilhado.
Se o cara não carrega com ele o GUID, ele vai ter que retirar o GUID, etc. Eu duvido que alguém que não tenha capacidade de fazer uma biblioteca, eu duvido, né? Não consiga utilizar aquela biblioteca da sua maneira como ela deve ser, como completa. Tá? Então, assim, se você aprendeu a fazer biblioteca, ótimo. Você é o maioral, você sabe fazer, você tem liberdade. O cara continua preso. Se você fica segurando para você, como que você vai conseguir seus parceiros para trabalhar com você? Se você fica segurando isso tudo. Então, gente, solta. Quanto mais biblioteca, quanto mais template tiver na rua, melhor para você mesmo. Você vai ter mais parceiro. Biblioteca e template não é diferencial competitivo, na minha visão. Diferencial competitivo é você ter um processo. Diferencial competitivo é você ter um plugin que você programou para facilitar o teu trabalho, que faz com que você gaste menos HH. Quando você gasta menos HH, você conseguiu entrar na concorrência, na licitação, com um custo mais baixo e ganhou. Legal, parabéns. Isso é diferencial competitivo. Biblioteca e template, para mim, não é diferencial competitivo, gente. Não é. Bom, eu dei minha declaração dramática aqui. Não, eu tinha essa opinião até entrar na empresa. Ah, não. Gente, acabou a live, tá? Eu vou aproveitar que o perfil do Falabim tá... Ah, não, o Instagram é teu, né? O YouTube é meu. A gente vai ter que criar outro, não, cara. A gente vai separar aqui agora. Não, mas isso é uma discussão para ser feito em outro momento. Porque no seu mercado, no mercado público, cara, foda-se. É dessa forma. No mercado privado, dependendo do mercado que você tá, cara, é um modelo interno e a gente desenvolve uma forma de... eu não tenho problema nenhum de passar geometria, mas informação eu não passo, cara. Informação, eu vou passar o mínimo de informação. Como que você diz de informação? Não, mas você diz... Não, mas peraí, eu te contratei para me entregar as informações XYZ. Certo? Uhum. E aí? Você não vai entregar essas informações? Não, cara, se no contrato vem especificado, beleza. Eu entrei, eu aceitei e vou entregar. Não, mas eu não tô pedindo além. Eu tô pedindo o que tá lá. Só que você não vai pegar e vai limpar o teu projeto ou vai limpar os parâmetros da biblioteca para ter só o que... Você não vai fazer isso. Vai? Cara, de novo, eu vou respeitar o contrato. O que o contrato me pedir para fazer, eu vou fazer. Ponto. Isso daqui tá na rua, daqui a pouco isso aí tá na rua, todo mundo já tem, acabou. Sabe? De verdade, o proprietário do projeto das informações geométricas e não geométricas é o contratante, é o cliente, é quem te pagou para entregar, você vai entregar. Ele não está te pedindo os seus processos, ele não está te pedindo nada disso. Concordo. Ele tá te pagando. Então você vai ter que entregar. Vai ter que entregar a biblioteca, vai ter que entregar o que tiver no contrato para entregar. Concordo. Então, assim, isso você não vai... Agora, eu entendo, a biblioteca customizada pode ser um diferencial competitivo baseado nas outras ferramentas, mas não a biblioteca em si, mas nos itens que estão dentro da biblioteca, que alteram, facilitam o teu processo. Mas a biblioteca em si você considera que é um diferencial e não o processo para a utilização, para facilitar o trabalho? Como eu te disse, com um elemento, eu faço 80% do meu orçamento. Eu não quero... Eu, como a empresa Thiago, que eu estou hoje, pode falar, eu não quero você perde isso aí? Que isso seja... que o meu concorrente saiba como eu faço isso. É o primeiro arquiteto que você mandar embora, que ele leva junto com ele isso aí. Você não segura leva. Esse troço, cara? Não, pior que não leva. Ah, como não leva? Como não leva? Que segredo é esse? Conta pra nós, Thiago. Cara, eu sou diretor de inovação, cara. Alguma coisa de inovação tem que fazer, né? Você não é diretor, você é um vendido. E é isso que você é um vendido, Thiago. Sou vendido não, cara. Então, vendido. Se tem alguém que tem propriedade que eu te vi de segurança da informação em mim, sou eu, cara. Sabia que você era um vendido. Isso por 3 anos, cara. E eu provo pra você, cara. O que eu faço, a forma como a gente estrutura a coisa na empresa, que não tá rodando, a gente tá... Por isso que eu bato na tecla do scale up,
Quando a gente conseguir fazer o scale-up disso, cara, vai ser legal. Mas a informação que eu tenho dentro dos objetos, eu, eu tenho uma outra linha de raciocínio, outra discussão, cara. Eu acho melhor a gente vamos lá. Se você me entregar, mas a se gente você faz me uma entregar live hoje, só sobre isso depois. se você me entregar hoje esse modelo, você não vai contar o seu processo, você não vai dizer como você usa essa bendita dessa informação. Eu consigo reutilizar aquilo lá sem você me contar o processo para utilizar aquilo? Cara, todo mundo nessa live consegue entender a lógica. Não, eu só estou querendo dizer assim, se você não contar o processo de utilização daquela informação, ela é só mais uma informação. O que faz o diferencial para você conseguir fazer o teu planejamento, ou fazer a tua análise de sei lá, o que for, é como você utiliza aquela informação, certo? Cara, de novo, se eu pego um modelo da Filipon, por exemplo, que o Fábio customizou, gastou horas e horas do tempo dele para fazer o processo dele. Cara, quem é safo de BIM consegue pegar um modelo, pegar uma propriedade e entender. Cara, por que ele usa isso? Se ele parar para analisar e dar uma luz para aquilo, que tem outros, assim, eu estou falando disso porque tem outros fatores envolvidos. Tem fatores um pouco, tipo, quase o UFC sem as regras que não vale chute no saco, dedo no olho. Então, é um pouquinho complicado de discutir isso, mas a gente... Vamos seguir que numa outra live a gente explica isso que eu estou falando. Então tá bom, vai, vamos terminar esse decreto, que esse decreto tá virando uma separação aqui já, uma separação de bens aqui do Falabim. Vamos lá. Parágrafo 2, vai. Observado o exposto aqui no caput, profissionais escolhidos pelo contratado executado deverão estar habilitados. Bom, a gente já falou isso daí, comprovar experiência. Aí perguntaram, como comprovar experiência? Posso falar uma opiniãozinha aqui, ó, de quem discutiu? É difícil. Principalmente porque... Puta, cara. A gente contratou pessoas que têm segurate e o cara não sabia o básico, velho. Não, mas peraí, calma. Uma coisa, outra coisa. Fala assim, por exemplo, hoje, conhecimento BIM não está na empresa, gente. Assim como da engenharia muitas vezes não está, o conhecimento de BIM não está na empresa, ainda está no profissional. Se o profissional que é responsável por aquele troço vai embora, acabou o conhecimento de BIM da empresa. Então, eu hoje foco na solicitação do conhecimento no profissional. Maravilha, né? Muito bem. Como que ele comprova isso hoje? Currículo. Eu não consigo comprovar de outra forma hoje. Pede CAT. Quem que tem CAT? Eu não tenho CAT, você tem CAT? Eu tenho outras coisas de outros processos que eu já participei, mas CAT não. Então você tem que achar outras formas de conseguir não bloquear o uso. Porque não tem ainda isso, gente. Não tem repertório ainda para isso. Tá? E a outra coisa é você, enquanto esse Fórum BIM BR, né? Não, BIM Fórum. Enquanto o BIM Fórum não sair aí com certificação, todas essas histórias todas aí que vai sair dentro do BIM Fórum, né? Enquanto não tem isso... cara, mas isso aí é igual o PMI, cara. Isso aí é igual o PMI. O cara com mínimo de inteligência, ele pega o PMI, estuda um mês e passa na prova. Nem por isso ele comprova. Mesmo que o PMI peça que ele comprove 4.000 horas de gerenciamento de projeto, puta, o cara é uma decoreba de padrão. Mas enfim. Eu fico muito chateado quando eu vejo que eles pegam o padrão do PMI e botam embaixo do braço e falam, ó, coordenação de projeto é isso aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Vamos lá, eu tenho só 36 anos, eu nunca trabalhei de coordenador de projeto, posso falar nada. Artigo 8. Na contratação de serviço para elaboração de projetos de engenharia, o contratante deverá definir o nível de detalhamento de informações do BIM. Bom, a gente já falou disso. Acho que já deixei claro minha opinião. Né? E eu fiquei muito feliz que vocês concordaram com a minha opinião sobre o nível de detalhe. Eu percebi que eu não estou sozinho no mundo. Né? Acho que eu vou abrir um grupo, vou montar um time. Dá para montar um time de futebol americano com essa galera. De rugby, vai. Pronto, melhor. Bom, beleza. Acho que é isso. Tem mais uma coisa que o artigo 9 vai falar que os projetos têm que respeitar os requisitos mínimos pela lei federal, blá, blá, blá. E aí tem que estabelecer os parâmetros mínimos estabelecidos, tem que respeitar os parâmetros mínimos estabelecidos no decreto. Essa parte é sensacional. As melhores práticas para a execução de fluxos de trabalho com o uso BIM.
Quem define as melhores práticas? A BNT? Você? Desculpa, a BNT não pode ter melhor prática, né? Ela tem que ter norma. Tem que ter regra, não melhor prática. E aí a parte de baixo é a melhor ainda, né? Quando couber ao disposto nas normas técnicas pertinentes. Então, participando ontem da reunião da BNT, o pessoal está animado que depois de 10 anos a coisa vai sair, né? Vamos ver, né? Eu acho que assim, já deveria ter saído de alguma forma. Pelo menos a parte intermediária, né? Mas vamos ver quais são as normas técnicas pertinentes que eles vão... E aí eu pergunto, né? De novo, vai explicar o sistema de classificação para alguém, cara. Assim, a última notícia que eu tinha é que para explicar o sistema de classificação na norma ia ter 45 páginas de como usar o sistema de classificação. Cara, 45 páginas, velho. 45 páginas, velho. Mas aí, de novo, Thiago, você tem que ensinar, você tem que explicar o sistema de classificação para nós. Você não tem que explicar, na minha visão, o sistema de classificação para, por exemplo, a ponta de quem vai utilizar aquilo lá. Você vai falar assim pro cara do projetista, olha, o projetista, você vai me colocar aqui a 2C e a 2E, tá? Tá bom, acabou. Ok, não precisa saber todas as outras. Ele não precisa entender a aplicação da 2C. Ele precisa entender como funciona a 2C, procurar o item lá e botar. Assim como ele coloca hoje o código de composição. 2C é lindo. Não, mas é isso que eu tô falando. Por exemplo, se você virar para mim, ó, eu entrei nessa discussão lá no metrô. Eu entrei nessa discussão no metrô no seguinte, assim, eu falei, ó, eu gosto de como é a Omniclass e como é a 15965. Apesar dos pesares, eu gosto, né? Maravilha. Bom, como que eu vou trazer isso pro metrô? Será que eu pego ela inteira, pego todo mundo, falo, gente, vamos fazer todo mundo aqui ao mesmo tempo? Não, vou primeiro resolver projeto. Depois de resolver projeto, eu vou resolver meu quantitativo. Depois de quantitativo, eu vou falar com o pessoal de orçamento. Depois de orçamento, mas eu vou fazendo gradual. Ninguém vai pegar um sistema de classificação desse tipo e vai jogar na mesa, ó, gente, a partir de amanhã é isso aqui. Não dá, cara. Não dá. 6 anos atrás eu fiz isso, cara. E fui cobaia da BNT para testar. E aí, tá usando? Cara, a gente descobriu que faltavam 115 códigos que nunca foram incluídos na norma. Basicamente, o pessoal de suprimentos rechaçou, não adotou. Mesmo quando era para ser feito, eles rechaçaram. Nem podendo vou usar esse negócio que eu não entendo. Eles têm um banco de dados enorme pronto, eles não vão querer mudar. Esquece, cara. Imagina no metrô, tem 50 anos de história lá de codificação. Outra declaração polêmica da live, né? O sistema de classificação é natimorto. Não é natimorto? Natimorto, eu não cara. sei. Natimorto, sério. Principalmente depois que o relator de infraestrutura saiu da relatoria. Ah, para, não fala assim, cara. Fala assim. Então, vida que segue, cara. Aí a gente passa aqui para o artigo 10, que fala que no prazo de 90 dias... Peraí, deixa eu voltar. O pessoal tem que escolher o que é iniciativa de média e grande relevância para a disseminação do BIM. E aí o artigo 11 fala que o decreto entra em vigor a partir da data de publicação. Acabou, e aí acabou, não tem mais nenhuma página. Acabou, a outra página não existe. Deixa ela quieta. Ela não precisa. Mas eu acho importante, tirando o Palhacitos, que o primeiro Palhacitos que assinou, é o Fernando, o Paulo Guedes e o Tarcísio. O Fernando é o ministro da Defesa, o Paulo Guedes, ministro da Economia, e o Tarcísio, ministro de Infraestrutura. E tem o Palhacitos lá que também assina. Então, esse é o decreto. Essa é a discussão que a gente fez aí em cima. E... Bom, dúvidas, comentários? Gostaram? Deixa eu voltar para a questão da classificação, vai? Eu gosto desse assunto. Não, cara, assim, pode começar, mas em algum momento da história aqui vai começar a contar os segundos para acabar a live, né? Não, é rápido, eu vou falar uma coisa rápida. É o seguinte, a gente precisa achar um jeito de selecionar as coisas que nós utilizamos na construção civil. Ponto. Essa é a minha opinião. Como?
Porque os outros códigos são de composição. Você não vai botar código. Como é que você bota código de composição num elemento que ele está dividido em 3 elementos? Mas na verdade no código de composição é um só. Como é que você faz isso? Por isso que não dá para ser código de composição que existe como padrão hoje, entendeu? Não tem como você pegar um padrão da caixa e aplicar direto no modelo, porque senão você vai ter que aumentar. Fazer igual a Pini fez, que pegou o TCPO e fez adaptação, né? Você vai ter que. Então, mas aí você vai ter que definir, você vai ter que decidir. A tua modelagem vai seguir o que é mais fácil para o modelo, vai seguir um sistema de classificação, vai seguir um planejamento, vai seguir a orçamentação, vai seguir a operação de manutenção, porque para cada um vai pedir o teu modelo de uma maneira diferente. Eles vão ter que fazer um modelo para cada um. Você não pode ter uma posição que considero que são 3 elementos juntos que fazem um. Mas sabe por que eu falo que Mas sabe por que eu falo que é natimorta a questão do sistema de classificação? Porque, primeiro, o decreto fala, quando couber, o disposto nas normas técnicas pertinentes. Você, como metrô, você vai adaptar o sistema do metrô? Você fala assim, se eu quero... Não, se você vai. Estou falando se você quer. Eu tenho hoje um esforço real para que sim. Real. E não é porque agora eu sou sub-relator do assistente do não sei o que, tá? Agora deixa eu te falar. É realmente o que acontece. O sistema de classificação tem todos os itens que precisa para o metrô? Não, mas eu vou lá e alimento. Eu pego aquele padrão lá e utilizo lá dentro do metrô e jogo de novo para a BNT. 28 segundos. A gente começa uma nova. O maior problema para mim é uma questão. Exatamente, ó, a professora Regina matou. É uma questão de tempo. Não dá para aplicar, por quê? Porque não tem maturidade para aplicação. Quantos segundos tem? Tem 7 segundos. A gente se encontra na próxima. Gente, entra na próxima que vai estar polêmica. O Instagram está sabotando a gente aqui, que não está conseguindo colocar o Ivo para participar do processo. Mas só para não deixar o pessoal... Só para não deixar o pessoal aí parado, a gente fazer uma finalização aqui de tudo, né? Com certeza, como o pessoal colocou aí nos textos, né? Vai ter vão ter mais decretos para sair. As coisas com certeza vão evoluir também dentro do processo. O que a gente tem aqui foi um primeiro resquício de informação, né? Daquilo que acabou sendo publicado hoje, que estava todo mundo sedento de como ia ser. Claro que tem muita coisa para evoluir. Não sei o quanto o pessoal vai estar, de fato, debruçado nisso e evoluindo as coisas diante da crise que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem um gargalo que é muito forte, que é da educação mesmo. Como que você vai capacitar governo, parte de governo? Eu não vejo tanto problema na parte de fornecedores, mas na parte do governo em si eu vejo muito problema. Como que vai ser essa educação perante o governo? O que o governo federal está fazendo para capacitar o pessoal lá? Ou você está sendo um negócio, toma caixa, toma aí agora, se vira. Faz todas as suas gerências adotarem BIM agora e pedir em BIM, né? Então, sinceramente, não sei como vai ser isso. Mas a gente vai descobrindo e qualquer novidade a gente vai tocando por aqui. Cara, sinceramente, o Ivo morreu aqui, não sei o que aconteceu com ele. O Instagram não deixa ele adicionar. Mas eu acho que é isso. Agradeço aí todo mundo. A gente teve um pique de 200 pessoas assistindo toda a live, numa sexta-feira de noite. Sei que tem um agravante aí o pessoal está em casa sem ter muita coisa para fazer, né? Vem escutar 2 malucos aqui falar sobre o processo. Mas agradeço a participação de todo mundo. E quem tiver comentários, dúvidas, vai falando com a gente, vai entrando em contato. Até para posicionar, né? Eu e o Ivo, a gente tomou alguns rumos na carreira que fica quase impossível da gente conseguir
fazer o podcast naquela sequência que a gente fazia todo mês, fazendo edição, etc e tal. Então a gente assumiu algumas responsabilidades que, cara, é complicado a gente conseguir ter tempo para conseguir. E a gente acha que no home office a gente ia ter mais tempo para fazer as coisas. Definitivamente não. Parece que a gente triplicou o volume de trabalho, tem muito mais coisas para fazer agora do que estava fazendo antes. Mas dando esse posicionamento para vocês, e assim eu espero que a gente, surgindo essas notícias, a gente venha aqui comentar e conseguir fazer e transmitir um pouco do que a gente tem acompanhado. A gente conversa não diariamente, mas pelo menos semanalmente com algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo e faz parte de alguns grupos também que tem algum compartilhamento de informação bem legal, tal. Eu acho que vai ser, no mínimo, interessante acompanhar o que vai ser a partir das próximas licitações. Aqui em São Paulo, o Ivo, cara, fez um trabalho fantástico da definição do edital do metrô de São Paulo, da nova linha que vai sair. A gente tem a Sabesp, que já lançou, a gente tem algumas iniciativas dentro a própria CPTM também, tem algumas iniciativas de BIM, eles fizeram uma sala digital, que ficou bem legal, o Ivo está construindo uma sala digital do metrô. Então, eu acho que tem bastante coisa aí para vir. E né, tendo essas novidades, a gente vai publicando e vai conversando com vocês, fazendo mais lives, aproveitando agora esse período de quarentena, né? E vamos ver como vai evoluir e seguir as coisas, né? Vou me despedir por aqui e espero que vocês tenham gostado de tudo e vamos comentando lá no, no, nos comentários lá que a gente vai respondendo a vocês, beleza? Vamos encerrar por aqui. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em casa, todo mundo. Vamos sair dessas juntos, né? Vamos, de fato, o momento que a gente está vivendo não é um momento fácil. Beleza, pessoal? É isso aí. Encerrando aqui. Valeu!